Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars das terças-feiras, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo, do ICNF. Agradecemos que desliguem as câmaras e os micros e informamos que este webinar está a ser gravado e que no final de cada intervenção existirá um espaço para os participantes colocarem as suas questões. Hoje a sessão será dedicada ao tema À Volta dos Morcegos e contamos com duas oradoras, Luísa Rodrigues e Conceição Conde. A nossa primeira oradora, Luísa Rodrigues, é bióloga, trabalha no ICNF desde 1987 com morcegos, tendo desenvolvido ações de conservação, realizado investigação aplicada à conservação, coordenado o programa de monitorização de abrigos subterrâneos de importância nacional e promovido inúmeras ações de divulgação e sensibilização. A Luísa irá nos falar sobre as espécies de morcegos em Portugal, o seu estatuto de ameaça, os riscos que enfrentam e as medidas que têm sido tomadas para a sua conservação. E, claro, falar sobre o perigo de nos morderem no pescoço e se nos podem transmitir o Covid-19. Luísa, está tudo bem, Luísa? Olá, olá a todos. Pode então fazer a apresentação? Sim, senhora. Vou fazer aqui partilhar, pôr aqui o som, em modo de apresentação. Está tudo ok? Está sim, senhora. Sim. Estou a ver. Pronto. Então vamos lá começar. Isto é uma responsabilidade, eu nunca falei para tantas pessoas, mas pronto, vamos lá ver se isto corre bem. Se não correr, olha, paciência, para a próxima será melhor. Ora bem, isto é o que eu vos vou falar, portanto parece muito, mas pronto, não se preocupem porque eu falo rápido e portanto pelo menos, olha, agora a seguir ao almoço não podem dormir a sesta hoje, têm que ficar acordados. Vamos começar aqui por umas características gerais. E como tal, tenho aqui a ajuda aqui dos nossos amigos, em que um pergunta ao outro, então o que são morcegos? Ele responde, são insetos, não são? Sim, escreve lá isso. E o Obso pergunta, tens a certeza? Então, vou, não é? São feios e peludos, não são? Vá lá, isto está a levar o dia inteiro. Ora bem, os morcegos são mamíferos, tal como nós, têm voo ativo, portanto, são as únicas espécies de mamíferos que têm capacidade de voar. Há uns esquilos que se atiram do alto das árvores e que parece que voam, mas essas espécies não têm capacidade de voar por si. Portanto, os esquilos o que fazem são, eles planam no ar, portanto, são espécies planadoras e não espécies com capacidade de voo ativo. Não são cegos, ao contrário do que se diz, eles até veem muito bem, mas como voam à noite e voam em sítios fechados, portanto, assim, se nós imaginarmos estarmos dentro de uma gruta ou de uma mina, ou estarmos dentro de uma casa, de um sótão com muitas coisas, eles têm que se orientar, a visão não é suficiente para eles conseguirem orientar. E então desenvolveram um sexto sentido, que se chama ecolocalização, em que eles dão uns gritinhos, em ultrassons, portanto nós não conseguimos ouvir sem um aparelho que transforme esses ultrassons em som audível, eles gritam e depois esses ultrassons batem à volta deles em tudo o que os rodeia e eles fazem uma reconstituição tridimensional do que está à volta deles e isso permite que eles de facto consigam voar, se consigam alimentar em voo. Eles são tão fantásticos que eles conseguem alimentar-se quando estão a voar de insetos que também estão a voar, portanto isto é de facto fantástico. Tal como nós que se eu agora estou aqui a falar para vocês, pronto, estou um bocadinho entusiasmada, estou a falar mais alto, mas se eu quiser dizer um segredo aqui a alguém, eu vou sussurrar. E sim, tal como nós, os morcegos também têm tipos de sons diferentes consoante o tipo de atividades que estão a ter. Por exemplo, se eles estão a navegar, portanto, se eles estão simplesmente a voar, emitem qualquer coisa como isto. Portanto, estes sons que eu vos estou a mostrar são sons verdadeiros transformados com os tais detectores de ultrassons. Portanto, não são sons que nós produzimos para explicar como é que os morcegos falam. São mesmo sons das conversas dos morcegos. Quando eles estão a capturar uma presa, o que é que acontece? Eles estão, cada som daqueles que nós ouvíamos era um grito e depois eles recebem o eco para fazer a tal reconstituição tridimensional. Quando eles estão a voar, eles vão gritando pé, pé, e pronto, vão voando e aquilo vai voltando para trás o ultrassom e eles conseguem se orientar. Quando eles estão a voar e se querem alimentar, eles têm que
quando se começam a aproximar da presa que vão comer, eles têm que emitir mais rápido para conseguir ter uma melhor imagem de onde a presa está para a conseguirem capturar. Portanto, à medida que eles vão aproximando, aumentam o ritmo desses tais gritinhos para ter a certeza que a presa está ali e que não está no outro lado, porque senão era muito aborrecido, porque eles às vezes até capturam presas que estão ou pousadas em pedras, ou pousadas em árvores. Portanto, vocês imaginam o que é, se o morcego se vai aproximar de uma árvore e não consegue perceber exatamente onde é que está a presa, é claro que ficaria com um grande galo na cabeça, porque poderia ir de encontro à árvore. Vamos então ouvir um som que eles estão a fazer quando se aproxima de uma presa, e quando aumenta o ritmo é quando ele já está mesmo ao pé da presa. Muito bem. Sem ser estes sons, eles também têm uns sons que se chamam chamamentos sociais e que são sons de converseta, digamos assim. Podem ser, sei lá, a mãe a dizer ao filho: anda cá, o que é que foste fazer ali, seu tonto, vem para o pé de mim. Pode ser, na altura das cópulas, um macho todo giraço a mandar um piropo a uma morcega que vai a voar. Estes aqui são fantásticos, mas isto são mesmo morcegos, não são passarinhos. A maior parte das espécies são coloniais durante pelo menos parte do ano, ou seja, portanto, formam colónias, muitas vezes muito compactas, dependendo das espécies. Aqui em cima temos os morcegos-ratos grandes, que é a espécie maior das que existem nos ambientes subterrâneos, e cada metro quadrado tem 1000 indivíduos desta espécie. Portanto, se vocês viram quem é que é um metro quadrado, imaginem à vossa volta, tem lá 1000 morcegos desta espécie. Quando temos aqui a espécie do lado direito, que são os morcegos de peluche, que são mais pequeninos e que ficam mesmo completamente justapostos, cada metro quadrado tem 2000 indivíduos desta espécie. Portanto, eles são mesmo muito poupadinhos no espaço. Ora bem, os morcegos têm uma taxa de reprodução muito baixa. A maioria das espécies tem apenas uma cria uma vez por ano. Portanto, algumas espécies têm gêmeos, mas a maior parte delas só tem uma cria uma vez por ano. E, na maior parte das espécies, eles não ficam sexualmente maturos antes de ano e meio, e, em algumas espécies, só aos 4 anos. Portanto, isso significa que, de facto, os morcegos têm uma muito fraca capacidade de... se houver uma mortalidade acrescida numa colónia, por exemplo, eles não conseguem recuperar facilmente. Claro que depois, para compensar, vivem muitos anos. Portanto, o limite máximo neste momento conhecido do morcego são de 42 anos. Portanto, um morcego que foi anilhado e que foi recapturado passados 42 anos. Claro que em média não é essa a longevidade deles. Em média, por exemplo, no caso dos morcegos de peluche, que eram aqueles que faziam aquelas colónias muito compactas, em que estavam 2000 por metro quadrado, eles, portanto, a idade média são 7, 8 anos, a idade máxima conhecida na natureza são de 18 anos. Têm tamanhos muito diversos. O morcego mais pequeno do mundo pesa apenas 2 gramas, portanto, se nós pensarmos que um pacote de açúcar daqueles que nós pomos no café, quando íamos aos cafés, agora já podemos beber café nas planadas, mas pronto, quando íamos aos cafés e estávamos ali um bocadinho, um pacote de açúcar costuma ter entre 4 e 5 gramas, portanto, esta espécie pesa menos de metade de um pacote de açúcar. Algumas raposas voadoras pesam mais de 1 quilo, portanto, os morcegos que existem no mundo dividem-se em 2 grandes grupos, que são as raposas voadoras, que são os megaquirópteros, portanto, são bichos realmente grandes, que existem nas zonas tropicais, e depois são os microquirópteros, todos os mais pequenos, que existem no resto do mundo, e na Europa, portanto, aparecem só mesmo, Europa, aparecem só mesmo microquirópteros. Tem uma grande variedade de cores. Em cima temos aqui uns morcegos americanos branquinhos, aqui à direita temos uma raposa voadora castanha, e mesmo às vezes, dentro da mesma espécie, há diferenças. A espécie aqui que estão aqui em baixo, portanto, são os morcegos de ferradura morisco. Esta fotografia foi tirada numa mina no Alentejo, e temos aqui, do lado esquerdo, um bicho bastante cinzento, que é a cor normal desta espécie, e do lado direito um bicho muito alaranjado, mas que é da mesma espécie. Portanto, eles às vezes há grandes variações, mas nós também, assim, nós temos humanos que são ruivos, humanos que são morenos, humanos que são loiros, portanto, também não é de estranhar que haja variação em termos da pelagem dos morcegos. Tem uma grande diversidade de abrigos. Muitas espécies encontram-se em abrigos subterrâneos, portanto, em grutas, em minas de minério abandonadas, e às vezes até em algumas sem ser abandonadas, em minas de água. Muitos aparecem em árvores.
muitos aparecem em casas e muitos aparecem noutro tipo de ambientes, como falésias, como pontes, caixas de store até, e alguns deles, ao longo do ano, mudam de tipo de abrigo. Portanto, há espécies que estão sempre em grutas, há espécies que estão em grutas no verão, aliás, estão em grutas no inverno e no verão estão em grutas e também têm os seus bebés em edifícios. Portanto, há uma grande variabilidade. Relativamente à dieta, há algumas espécies que são frugívoras, portanto alimentam-se de frutos, portanto eles comem os frutos, portanto engolem as sementes que ficam na barriga e depois à medida que vão fazendo cocós por aí, vão espalhando essas sementes e contribuindo para a dispersão das sementes. Alguns são polinívoros, outros são nectarívoros, portanto são excelentes agentes polinizadores, tal como as abelhas. Outros são carnívoros, portanto há espécies que se alimentam de rãs, como esta, há espécies que se alimentam de passarinhos, há espécies que se alimentam até de outros morcegos. Uns são hematófagos, sim, existem, de facto. Há 3 espécies no mundo que se alimentam de sangue, portanto os conhecidos geralmente como vampiros, mas não é de facto o Drácula, mas pronto, há 3 espécies que se alimentam de sangue, não existem na Europa, existem na América Central, na América do Sul e alimentam-se de sangue. A maior parte das espécies da Europa são insetívoras, alimentam-se somente de insetos. As nossas espécies portuguesas são todas insetívoras, se bem que há uma das espécies, na altura das migrações dos passeriformes, no outono, às vezes alimenta-se de um ou outro passarinho mais pequeno, devem estar cheios de fome de andar a voar tanto, e há uma que se alimenta muito nos cursos d'água e portanto, que preda sobretudo os insetos que estão na tona d'água, e se houver ali um peixinho, assim um levinho pequenino, ele também não lhe diz que não, portanto, mas a maior parte delas são de facto insetívoras. Vamos ver agora porque é que eles são importantes. Ora bem, são importantes em termos de biodiversidade. No mundo são conhecidas neste momento mais de 1.400 espécies, o que corresponde a cerca de 25% das espécies de mamíferos terrestres. Nós em Portugal temos 29 espécies, das quais 27 ocorrem no continente, uma ocorre nos Açores, somente nos Açores no mundo inteiro, portanto é a nossa espécie de mamífero endémico, só de Portugal, e outra ocorre nos Açores, na Madeira e nas Canárias, portanto é uma espécie da região macarronésica. Obviamente que é assim, portanto os morcegos são importantes em termos de biodiversidade, são importantes por existirem, assim, qualquer espécie tem o seu direito a ser respeitada e a ter o seu lugar entre nós, mas de facto os morcegos têm também uma importância ecológica muito grande. Por um lado, eles controlam insetos, alguns que podem ser pragas agrícolas ou serem vetores de doenças. Claro que, da parte dos entomólogos, se algum que nos está a ouvir já está a torcer o nariz, porque de facto isso do ponto de vista dos insetos de facto é menos bom, mas também vá lá, pronto. Alguns também podem ser presas de outras espécies. É assim a vida, é assim, tanto faz as cadeias alimentares existem mesmo, portanto, uns vão se alimentando uns dos outros e, portanto, eles predam uns, mas também são predados por outros, se bem que não há muitas espécies que se alimentem regularmente de morcegos. Mas o que acontece é, se, por exemplo, uma cobra, uma gineta, uma raposa, se aprendem que num sítio há um abrigo de morcegos, obviamente que eles vão para a entrada daquele sítio tentar comê-los, porque é ali um extraordinário supermercado que eles têm ali. Depois, aqueles que são polinizadores são extremamente importantes pelo seu papel na polinização. Aqueles frugívoros são extremamente importantes por dispersarem as sementes. E as espécies cavernícolas, as espécies que utilizam abrigos subterrâneos, são extremamente importantes por serem importadores de matéria orgânica para as grutas. Ora bem, as grutas e as minas, como não têm solo lá dentro, portanto não há possibilidade de haver fotossíntese, portanto não há produção de matéria orgânica lá dentro e os morcegos que se alimentam cá fora, depois com os seus cocós, portanto o cocó dos morcegos chama-se guano, fazem grandes pilhas por baixo das colónias e essas pilhas são extremamente importantes porque permitem a presença de inúmeros invertebrados que vivem nessas pilhas de guano, portanto são extremamente importantes. Tem também uma importância económica, portanto os tais nossos inseticidas naturais, como eu disse, que controlavam vetores de doenças e pragas agrícolas, dão-nos uma grande ajuda. O guano, há muito tempo em Portugal, foi vendido, portanto, no século XX há vários relatos de abrigos onde havia entrada regular para ir buscar o guano e que era vendido. Neste momento, tal já não acontece.
Também, assim, é um facto que hoje em dia as colónias já estão escondidas em sítios de mais difícil acesso, porque de facto aquelas que estavam em sítios de acesso mais fácil, por isso simplesmente já deixaram de ocupar esses locais, mesmo que estejam nos mesmos abrigos, estão nos sítios mais difíceis, para estarem mais resguardados das pessoas, porque eles de facto naturalmente não gostam de ser perturbados, e portanto seria mais difícil irem lá buscar o guano. Também são muito importantes na reflorestação, portanto, na parte de todos os morcegos que a dispersão das sementes, portanto, não tem só a ver com parte de fruta, mas também com parte de regeneração também de árvores. Também tem uma importância em termos de investigação médica. Todo o sistema utilizado na tal ecolocalização, portanto, que é o sistema que permite aos morcegos voar, digamos, de olhos fechados e de facto orientarem-se, tem vindo a ser explorado na tentativa de auxílio de pessoas invisuais. A saliva, portanto, uma proteína que existe na saliva, que é dos hematófagos, que é anticoagulante, tem vindo a ser também utilizada em investigação médica para tratamento de doenças cardiovasculares, porque, de facto, os morcegos, os hematófagos, da maneira como conseguem o sangue, eles têm os incisivos muito afiados, fazem um cortezinho na pele das pessoas e injetam uma substância, tanto que fica adormecida, tanto para adormecer, tanto não há dor, e esta substância anticoagulante permite que eles não chupam ativamente o sangue. Esta substância anticoagulante faz com que o sangue não coagule e que eles simplesmente fiquem a lamber o sangue que vai fluindo da ferida. Esta descrição parece terrível, mas na verdade é assim, isto é mais ou menos o que as melgas também nos fazem no verão, portanto não pensem que os morcegos são de facto piores. E de qualquer das maneiras, eles alimentam-se de bastante sangue, às vezes, tanto eu nunca tive ponho ao pé, mas relatam que eles às vezes comem tanto que depois não conseguem levantar voo, portanto ficam com a barriga muito grande, aliás dizem que de facto até se vê assim a barriga dilatada, são de facto bastante glutões, e depois às vezes ficam assim resguardados à espera de fazer a digestão e que depois consigam recuperar o seu peso para continuarem a voar. Ora bem, mitos. Os mitos aparecem sobretudo na parte ocidental, porque no Oriente os morcegos são um símbolo de sorte. Há este medalhão tradicional chinês que tem 5 morcegos e que simboliza as 5 fortunas que eles consideram, que é a riqueza, a moralidade, a saúde, uma vida longa e uma boa morte após uma vida longa. Portanto, no caso dos orientais, ter morcegos é uma sorte, toda a proximidade com morcegos é sempre muito bem-vinda. Aqui do lado direito temos um incensário em ouro com o pormenor de um morcego, portanto uma peça extremamente importante em termos culturais, e os morcegos estão aqui para adornar, completamente diferente do que nos acontece no Ocidente, que estão sempre associados à morte, às trevas, à magia negra, à bruxaria. Portanto, as bruxas, qualquer Halloween tem sempre bruxas, tem sempre morcegos, tem sempre agora, ultimamente, obviamente, uma abóbora. Nos cemitérios, portanto, esta fotografia foi tirada no Cemitério dos Prazeres em Lisboa, portanto, é frequente os jazigos serem ornamentados com imagens de morcegos. Temos o mito dos morcegos que se enrolam nos cabelos. Eu agora tenho o cabelo curto e hoje ainda por cima tenho aqui umas orelhas de morcego, mas durante muitos anos tive cabelo comprido e de facto garanto-vos que nunca nenhum se emaranhou nos cabelos, muito pelo contrário. Portanto, quando nós estamos nas grutas, eu faço sempre um momento para as pessoas se aperceberem o que é o ouvirem o silêncio, que é um conceito que nós não conseguimos nas cidades, não conseguimos quando estamos, mesmo no campo, quando estamos mesmo longe das cidades também não conseguimos, porque há sempre passarinhos, há vento, há inúmeros sons, e de facto nas grutas, quando levo pessoas pela primeira vez, o que faço sempre é, todos desligamos as luzes, todos ficamos em silêncio durante um bocadinho e apenas ouvimos o silêncio, ouvimos o gotejar de algumas gotas de água que vão caindo quando há, ouvimos o som das asas dos morcegos a voar quando eles estão ativos, e de facto é um momento mágico porque nos permite de facto apreciarmos a magia que as grutas nos podem oferecer.
E numa das vezes que eu estava nesse momento de contemplação e de partilha com as pessoas que estavam ao pé de mim, portanto eu tenho óculos, sempre tive, e um dos morcegos aproximou-se e pendurou-se nas hastes dos meus óculos. Portanto, ele não se emaranhou nos meus cabelos, na altura eram bem compridos, mas ficou preso ali ao pé dos meus óculos. Portanto, eu percebi, não disse nada, e quando acendemos as lanternas, as pessoas, de facto, iam tendo um ataque, mas ele não estava a fazer nada. E também não mordeu o pescoço, isso também é outro mito. Claro que assim, o Conde Drácula também não veio ajudar nada, porque assim, ainda por cima é um disparate, porque na Europa nunca houve, portanto o Drácula nasceu na Hungria, ali na zona dos Cárpatos, mas é assim, nunca houve morcegos na Europa, nunca houve morcegos hematófagos na Europa, portanto é um disparate terem posto o Drácula ali. Se o Drácula de facto fosse da América Central, da América do Sul, muito bem, mas realmente aqui não faz sentido. Nem o Shakespeare, malandro, veio ajudar, tanto é assim no Macbeth, há uma passagem que para uma poção mágica maligna, ele também junta pelos de morcego, juntamente com língua de cão e unha de sapo, pronto, péssimo, enfim. Mas haja esperança, os tempos são outros. O Bordal 2 fez uma magnífica peça com um morcego. Um bar na Alemanha tem este nome giríssimo de Batcave, portanto a Gruta dos Morcegos. Na Suíça há uma casa toda enfeitada com morcegos pintados na fachada. As sardinhas, as famosas sardinhas de Lisboa, que todos os anos há os concursos, onde dos anos apareceu uma sardinha morcego. Os filmes do Hotel Transilvânia também nos trouxeram ao pé de nós os vampiros um bocadinho mais simpáticos, também com morcegos, portanto toda uma nova dinâmica. E até o Pingo Doce, numa campanha do ano passado, do início do ano passado, do Bando do Bosque, portanto tinha os livros e tinha também uns peluches com morcegos. Eu agora não me lembro do nome do morcego, ia ver e depois esqueci-me, mas pronto, de facto é assim, vamos lá ver se conseguimos mudar um bocadinho a imagem destas espécies ao pé de nós. Vamos agora ver que espécies é que estão ao pé de nós. Geralmente as pessoas pensam que há só uma espécie de morcego, portanto, se os morcegos são todos, a ideia que têm é uma espécie, um bicho escuro que voa à noite, voa ao pé dos cemitérios, mas de facto, como eu vos disse há bocado, se estão lembrados, ainda não adormeceram, nós em Portugal continental temos 27 espécies de morcegos. Não interessa nada aos nomes, só interessa saber que são muitos. Temos aqui o Estatuto de Ameaça, que foi determinado no Livro Vermelho de 2005. O Estatuto de Ameaça é a categoria que é dada a cada espécie e que mede o risco de extinção. O que é importante vermos aqui? É importante vermos que a categoria de criticamente em perigo de extinção, portanto é a categoria mais ameaçada, está a vermelho, portanto temos 3 espécies, portanto dos 27 espécies de morcegos que há em Portugal continental, na altura só foram avaliadas 24, porque as outras são novas e dessas, 3 foram consideradas como estando criticamente em perigo, uma que é aquele cor-de-rosa mais claro como estando em perigo, a segunda categoria mais preocupante, e depois 5 como estando vulneráveis, portanto que são espécies que, se não houver alteração das causas de ameaça, podem entrar numa categoria de ameaça mais forte, portanto, ou seja, das 9 espécies, portanto, há 9 espécies consideradas em perigo de extinção. Aliás, não é em perigo de extinção, é como a categoria de ameaça. Nós, de 6 em 6 anos, os países membros da União Europeia têm que fazer um relato do estado de conservação de todas as espécies durante os últimos 6 anos. Isto significa que este estado de conservação mostra, a maneira como as espécies estão, se estão saudáveis, se têm algum problema. Portanto, o último relatório foi entregue em 2019, feito com os dados colhidos referentes entre 2013 e 2018. Vemos que há uma grande percentagem de espécies em que não foi possível determinar o estado de conservação, mas para aquelas que foi possível determinar, elas estão favoráveis. Ou seja, são espécies que, entre 2013 e 2018, pelo facto de nós termos feito a monitorização de algumas das espécies, temos escolhido bastantes dados, podemos dizer que as espécies estão num estado favorável. No entanto, não deixam de estar ameaçados de extinção, porque, como vamos ver, há muitas causas de ameaça que impendem sobre os morcegos e que, sobretudo as espécies cavernícolas, aquelas que se abrigam em meios subterrâneos, muito facilmente podem ficar numa situação problemática se acontecer alguma coisa nos seus abrigos. Portanto, nos últimos anos elas não diminuíram, estão estáveis,
mas são espécies que têm um estatuto de ameaça elevado. Está em curso neste momento um projeto pago pelo POCUR e pelo Fundo Ambiental sobre mamíferos para a revisão do livro vermelho e para se recolherem dados para a contribuição da determinação do próximo estado de conservação, que vai ser, portanto, referente ao período 2019-2024, que vai ser relatado em 2025. Portanto, tanto estes valores referentes ao estatuto de ameaça vão ser alterados em 2022 ou vão pelo menos ser reavaliados. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas pronto, é muito importante nós fazermos estas análises regularmente para sabermos como é que estão as espécies no nosso país e para podermos tomar medidas para contrariar os problemas que elas venham a ter. Temos aqui a ocorrência do conjunto de todas as espécies, referentes ao período de 2013-2018. Vemos que, de facto, as espécies de morcegos se distribuem por todo o continente. Temos aqui a região do Alentejo, de facto, bastante importante para os morcegos. Vamos agora ver, então, relativamente, em particular, às espécies que têm problemas de ameaça, quais são as causas que têm levado para essa situação. Por um lado, a utilização desregrada de pesticidas. Claro que os pesticidas diminuem o número de insetos, portanto, é assim, tanto, há uma redução do número de presas e, portanto, os morcegos sofrem por causa disso. E, por outro lado, pode haver uma mortalidade, em particular dos morcegos, por um fenómeno que se chama bioacumulação, porque os insetos podem ficar com um bocadinho de pesticida e não morrer, mas depois todos eles têm um bocadinho de pesticida. Os morcegos, como se alimentam de muitos insetos, porque o voo é uma atividade extremamente consumidora de energia. Portanto, o morcego, ao voar, tanto nas noites das épocas em que está mais ativo, tanto na primavera, no verão e no outono, chega a comer metade do seu peso em insetos. Ou seja, um morcego de 20 gramas, que é um morcego médio, que todas as noites come 10 gramas de insetos. Ora bem, se ele comer muitos insetos com um bocadinho de pesticida, todos eles, de repente, a concentração de pesticida no interior do morcego aumenta muito, até pode ser que não o mate nessa altura, mas ele fica lá com todos aqueles bocadinhos de pesticidas que ficam dissolvidos, vamos assim, ficam arrumados na gordura que os morcegos têm. Portanto, os morcegos no inverno há menos insetos, portanto eles não se podem alimentar e por isso hibernam. O que é que acontece? Nos meses quentes, eles aumentam muito de peso, comem muito, para depois, durante o inverno, sobreviverem à custa daquela gordura que acumularam. E então, na altura do inverno, de repente, a concentração de pesticida pode ser brutal e então eles morrerem durante o inverno. Outro fator extremamente importante é a redução e transformação das áreas de alimentação. Portanto, pelo facto, como eu vos disse, de eles precisarem de muitos insetos, porque o voo é muito consumidor de energia, eles alimentam-se em muitas áreas, em particular áreas de floresta autóctone e zonas úmidas. Por exemplo, as galerias ripícolas são extremamente importantes e são zonas que, infelizmente, muitas vezes são transformadas e que são deixadas ao abandono e, de facto, não lhes permitem depois ter aquela disponibilidade de insetos que eles precisam. A distribuição direta dos abrigos é óbvio que é super importante. Aqui em cima temos umas árvores cortadas, tanto como se lembram, algumas espécies abrigam-se em árvores durante todo o ano, ou pelo menos parte do ano, e, portanto, ao cortarmos as árvores, não só estamos a diminuir as zonas de alimentação para alguns, como estamos também a destruir alguns abrigos, para o caso das espécies arborícolas, que são as que utilizam árvores. Aqui do lado esquerdo temos um edifício que está em ruínas e muitas vezes eles depois são colonizados por morcegos e quando depois querem ser reabilitados, as pessoas querem voltar a utilizá-los, há de facto o problema de como fazer mantendo os morcegos. Felizmente, quando eu comecei a trabalhar em 87, não se falava nada destas problemáticas, nunca ninguém nos contactava no sentido de saber o que é que poderiam fazer para manter os morcegos, mas hoje em dia há muitas pessoas que nos contactam porque têm morcegos em casa, querem fazer obras, mas querem mantê-los. E é extremamente importante porque, ao mesmo tempo, as pessoas ficam com muito menos insetos se tiverem morcegos ao pé delas. Aqui do lado direito, temos aqui por baixo desta pilha de brita, temos aqui, era uma gruta, não era muito grande, portanto, esta fotografia, felizmente, que é muito antiga, aliás, está aqui já com até de muito má qualidade. Portanto, isto é uma situação que ocorreu nos anos 80, antes de eu começar a trabalhar no ICNF, na altura Serviço Nacional de Parques. E, portanto, era um abrigo que tinha morcegos, não tinha muitos, tinha 4, 5, 6.
mas simplesmente foi aterrado para passarem uma estrada por cima. Portanto, hoje em dia, de facto, há muito mais consciência relativamente aos morcegos. Há muitas pessoas que nos contactam, mesmo quando não querem ter os morcegos em casa, no sentido de pedem-nos ajuda para os tirarmos de uma maneira harmoniosa, para que eles não percam portanto, para que eles não sejam mortos. E, portanto, é assim, portanto, é o tipo de... E esperamos nós que, de facto, no futuro, isso venha a ser cada vez mais frequente. A perturbação dos abrigos também é um fator muito importante, em particular nos abrigos subterrâneos. Aqui do lado esquerdo temos restos de uma fogueira, aqui do lado direito temos cartuchos vazios no chão. Infelizmente, nos abrigos com acesso mais fácil, ainda continuamos a ver restos de visitas pouco respeitadoras. Não são, geralmente as pessoas que entram nas grutas estão inseridas em grupos de espeleologia com os quais nós mantemos desde o início de 1987, tentamos ter as melhores relações possíveis. Eles são extremamente importantes em toda a conservação dos morcegos, porque eles têm um acesso excepcional às grutas, avisam-nos quando há problemas nas grutas, avisam-nos quando encontram colónias importantes que nós ainda não conhecemos, porque às vezes os morcegos até mudam de casa, nem que seja por um ano, mas às vezes, portanto, e nós conseguimos, com as visitas feitas por esses grupos de espeleologia, ter uma melhor imagem dos morcegos do país. Mas de facto o que acontece é que, de qualquer maneira, as pessoas, portanto, os grupos organizados são os próprios respeitadores das grutas, porque eles vão às grutas porque gostam de lá estar, gostam de as explorar, gostam tal como nós, de sentir sentir o silêncio das grutas, adoram enfiar-se assim por buracos pequeninos para ver se conseguem encontrar novas zonas das grutas. Essa parte eu de facto já não partilho com eles. Eu gosto muito de entrar em grutas, mas ou porque têm morcegos e nesse caso vou ver os morcegos, ou porque são particularmente bonitas. Aquela parte assim do andar assim muito de rastro já não é bem aquilo que eu gosto mais de fazer, mas pronto, atrás dos morcegos eu até vou. Em algumas situações há problemas de ou de colisão com aerogeradores e ou barotrauma. Este barotrauma é um fenómeno que existe à volta das pás dos aerogeradores, em que, como elas giram muito depressa, criam uma deslocação do ar, cria diferenças de pressão e morcegos que estejam a voar ali ao pé, como são pequenos, os pulmões, os alvéolos pulmonares rebentam e eles morrem, não porque batem com as pás, mas porque ficam, portanto, não conseguem respirar e caem ao chão. Não é sempre, portanto, é assim, é mais frequente em algumas espécies de voo mais alto, mas pronto, há algumas situações problemáticas. Também o atropelamento é um fator de ameaça, este muito maior do que alguma vez se poderia pensar. Portanto, a Universidade de Évora tem feito um grande trabalho sobre os atropelamentos em Portugal e, de facto, têm aparecido muitas espécies de morcegos. São, na sua maioria, as espécies que voam mais baixo, rente ao chão, mas, de facto, são muitas espécies e, de facto, num número brutal que nunca ninguém imaginou. Portanto, imaginando os números que eles têm para aquelas estradas, fazendo uma extrapolação para o resto do país, é, de facto, uma causa de mortalidade muitíssimo elevada. Vamos só ver muito rapidamente a legislação que os protege. Portanto, há a legislação que protege as espécies em si, que é a Convenção de Berna, a Convenção de Bona, portanto, são convenções internacionais, o Eurobat, que é um acordo da Convenção de Bona para a conservação dos morcegos europeus, portanto, protege as populações dos morcegos europeus, não só as espécies que ocorrem na Europa, mas à volta da Europa, os países para os quais pode haver migrações de populações europeias. E também a Diretiva Habitats. Depois, os abrigos que eles utilizam estão também protegidos pela Convenção de Berna e pela Diretiva Habitats. Muito rapidamente, vamos falar só para dar um cheirinho de alguns estudos e de medidas de conservação que têm vindo a ser tomadas. Estes números dizem aqui todos mais do que, porque já está um bocadinho desatualizado, portanto isto foi um slide que eu fiz para uma comunicação em 2015, não tive a oportunidade agora de atualizar, peço desculpa, mas pronto, no mínimo isto, e de facto há muito mais. Portanto, eu comecei a trabalhar em 1987, como disseram. Na altura era apenas o professor Jorge Palmeirim da Faculdade de Ciências que trabalhava com morcegos, portanto era apenas uma pessoa. Depois apareci eu. Depois, passado 7 anos, apareceu a Ana Rainho, que também esteve no ICN connosco muitos anos.
E depois, uns anos mais tarde, de facto, houve aqui um grupo que se alargou e agora, de facto, há muitas pessoas a trabalhar com morcegos, houve muitos doutoramentos no país, muitos mestrados, muitos estágios de licenciatura, inúmeros projetos, inúmeros artigos. Portanto, Portugal dá, como se diz, dá as cartas em morcegos. Portanto, é assim, somos reconhecidos internacionalmente pelo bom trabalho que desenvolvemos. As pessoas que estão a trabalhar são pessoas extremamente competentes. Nos congressos europeus e nos congressos mundiais é frequente haver prémios para os melhores trabalhos orais, para os melhores trabalhos em póster, e frequentemente os alunos de doutoramento e de mestrado portugueses têm ganho prémios. Portanto, eu por acaso não fiz essa contabilidade, mas que eu me lembre, pelo menos 6 prémios foram ganhos estando eu presente. Portanto, é de facto excepcional. Queria salientar o Programa de Monitorização dos Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional. Portanto, é um dos programas mais longos que existe na Europa e aquele que ocorre há mais tempo de modo regular. Portanto, ele começou em 1987, é realizado por dezenas de colaboradores, na grande maioria de voluntários. Portanto, alguns são feitos por colegas do ICNF, por colegas de entidades, por pessoas tanto que estão a trabalhar em projetos de universidades, por colegas da EDIA, por colegas de empresas de impacto ambiental e que alargam as suas visitas no campo para irem ver alguns abrigos, mas grande parte do trabalho é feito por voluntários em regime de voluntariado, o que é fantástico. O ICNF compila os dados, que estão disponíveis sempre para as pessoas. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que têm colaborado neste programa. Estes nomes que estão aqui são muitos, são as pessoas que têm, tanto os responsáveis das visitas, aqueles que têm competência para fazer visitas em autonomia e nos mandar os dados, mas todos eles são acompanhados por muitas pessoas, portanto, porque a primeira regra de segurança é que de facto ninguém entra em abrigos subterrâneos sozinho, porque é muito perigoso. Basta torcer um pé e, de facto, como não há rede, depois não podemos avisar ninguém. E, portanto, é assim, estamos a falar aqui de dezenas de pessoas, mas, na verdade, estamos a falar de muitas centenas, ou mesmo, se calhar um dia vou fazer essa contabilidade, mais de alguns poucos milhares, que desde 87 nos têm ajudado. Ora bem, nestas visitas, a primeira coisa é chegar aos abrigos. Claro que assim nem sempre é fácil, aliás, como eu vos disse, os sítios fáceis neste momento já não são utilizados, portanto é utilizado material de espeleologia para chegar aos sítios mais complicados. É feita uma contagem ou uma estimativa do número de indivíduos de cada espécie. Muitas vezes, quando temos colónias com muitos milhares, obviamente não estamos a contar, fazemos um cálculo da área e depois multiplicamos por uma constante densidade. Como eu vos disse há pouco, para os morcegos ratos grandes utilizamos para colónias compactas 1000 por metro quadrado, no caso dos morcegos de peluche utilizamos 2000. Por vezes capturamos e nesses indivíduos capturados vemos o peso, vemos o sexo, vemos a idade, quando é possível, ou uma estimativa da idade. Por vezes anilhamos, que nos permite depois termos, quando fazemos recapturas, sabemos quais são os abrigos de onde eles vieram. Este slide também não está atualizado, mas este é um bocadinho mais novo, é de 2018, mas pronto, pelo menos são estes. Portanto, temos 76 abrigos, ou pelo menos 76 abrigos, que são considerados importantes a nível nacional. Portanto, nós temos uns critérios que nos permitem para cada espécie, porque assim há espécies mais raras que basta estar em 10, há espécies mais frequentes que têm que estar 200, portanto não é o mesmo número de indivíduos para todas as espécies, e no site do ICNF estão todos estes documentos, portanto podem lá encontrá-los quem tiver interesse. 51% estão em áreas classificadas, 3 destes abrigos são importantes ao longo de todo o ano, 43 são importantes apenas durante a época de hibernação, 40 são importantes durante a época de maternidade, onde há nascimentos, e há mais 6 que são ocupados, tanto que nós chamamos de satélites, que são ocupados durante a época de maternidade, mas ou por machos ou por fêmeas que não se estão a reproduzir nesse ano. 23 são ocupados na primavera e 20 no outono. Alguns deles estão ameaçados, portanto, estes aqui estão em perigo de sobrevivência, digamos assim, o abrigo, portanto, são minas e que podem voltar a ser exploradas. Estes por também minas com encerramento inadequado, e à frente já vamos ver o que é que nós temos estado a fazer. Estes por perturbação particular por visitantes, ainda são aqueles em que de facto as pessoas ainda entram nos abrigos. Outros por recuperação inadequada no caso de edifícios. Estes por ter uma pedreira muito próxima que os pode afetar por poder causar derrocadas no interior. Este por ter mesmo havido derrocadas. E este por ter uma proximidade muito grande de aerogeradores.
Outros projetos, portanto, continuam a ser recolhidos dados com vocalizações com detectores de ultrassons, continuam a ser inventariados novos abrigos, têm sido feitos inúmeros trabalhos de sensibilização e de apoio ao cidadão, portanto, muitas ações de formação, muitas palestras, aulas de formação a professores, educadores de infância, técnicos de turismo, espeleólogos, técnicos de campo. Têm vindo, portanto, todos os anos são feitas Noites dos Morcegos, que é uma atividade promovida no âmbito do Eurobats, em que os países são convidados para, numa noite, ou geralmente é o último fim de semana de agosto, em que em todos os países da zona do Eurobats são feitas atividades de sensibilização para o público em geral. Claro que podem ser feitas ao longo de qualquer época do ano e serem associadas, mas pronto. Tradicionalmente é aquele fim de semana, mas não tem qualquer problema. Têm vindo a ser preparados muitíssimos materiais, depois online eu já vos digo onde é que os podem encontrar, portanto, ao longo destes anos temos muitas coisas feitas. Temos tido imensa divulgação junto da comunicação social, quer escrita, quer na rádio, quer na televisão. Temos colaborado também muito de perto com o CEPNA, no sentido de... o CEPNA agora mudou de nome, peço desculpa, também não mudei aqui. Portanto, são as Brigadas Verdes da GNR. As empresas de infestação, que são chamadas muitas vezes para retirar morcegos, também temos uma excelente colaboração com eles, em que de facto os sensibilizamos. Eles de facto, sempre que há morcegos, pedem às pessoas, portanto, explicam que não os podem retirar porque são espécies protegidas e passam para nós para tentarmos em conjunto resolver o problema das pessoas. Online há muitas informações, há um site que foi criado no âmbito de uma campanha que foi o Ano do Morcego, que foi uma campanha que decorreu, organizada, portanto, promovida pelo Eurobats, 2011-2012. Este site neste momento está em baixo, mas estamos a tentar que seja reativado porque toda a informação que lá está é extremamente pertinente. Portanto, tem compilação de muitas ideias de atividades, de fotografias, documentação científica, portanto vamos tentar que ela de facto volte a ficar online. No site do ICNF há muita informação, muitas coisas científicas, muitas coisas para crianças também, e tem este documento que é particularmente interessante, sobre tenho morcegos em casa, o que devo fazer para as pessoas que têm morcegos e que não sabem a quem se dirigir. Portanto, aconselho a quem precise de consultar. Há também um blog muito bem feito, que se chama Um Dia de Campo, e há um projeto do Ciência Viva de Alviela, que se chama Morcegos na Web. Foram, ao longo destes anos, feitos vários abrigos artificiais, portanto, uma torre, esta em Troia, um sótão por cima de uns túneis ferroviários, no sentido de ver se poderiam ser melhor colonizados por morcegos. Aqui uma mina... Ai, peço perdão. Vou para cima. Isto aqui está por engano, não sei o que lhe aconteceu, mas pronto, não interessa. Aqui umas galerias artificiais. Não temos tempo de explicar melhor, mas pronto. Temos feito uma tentativa de compatibilizar sempre o encerramento de minas que têm que ser encerradas por segurança das pessoas, com a manutenção dos morcegos, portanto, deixando sempre aberturas para os morcegos poderem passar, e mesmo nos poços, deixar sempre sítios aqui para onde eles possam depois voar. Têm sido colocadas vedações no redor de abrigos de importância nacional para tentar que as pessoas não entrem de modo desregrado. Alguns, quando necessário, foram consolidados. Tem sido feito também um corte de um controle da vegetação na entrada dos abrigos, porque são as silvas, como são zonas úmidas, muitas vezes acabam por os tapar, e não só os morcegos não conseguem voar ali, como muitas vezes até rasgam as membranas. Temos uma excelente relação com a Associação de Geocaching, porque há muitas caixas que são colocadas dentro de abrigos, e sempre que nós pedimos, eles tiram-nos sempre. Temos tentado também alguns dos percursos pedestres que foram marcados a passar ao pé de abrigos, nós temos tirado também. Fizemos uma calendarização das visitações, no sentido de, em função dos dados da monitorização, e isto é revisto todos os anos, em que dizemos quais são os abrigos cuja visita em cada mês do ano que é interdita, que é desaconselhada e que não é interdita. Ora bem, umas palavrinhas só sobre a Covid. Portanto, a Associação dos Morcegos à Covid apareceu porque foi encontrado uma correspondência do genoma de um coronavírus que foi encontrado neste Rhinolophus affinis, que é uma espécie que aparece na China, que tem 96% em comum com o genoma do coronavírus que causa a Covid-19. Ora bem,
É verdade que são 96% em comum, mas 96% é também a proximidade do nosso genoma ao genoma do chimpanzé. E, de facto, nós somos espécies bem diferentes, não temos nada a ver, somos parecidos, mas, de facto, não somos o mesmo. E, por isso, é uma associação, mas que não é por isto, não é por este fator que, de facto, veio dos morcegos. Sabemos, sim, que os morcegos são muito bons reservatórios de vírus. Sabemos que a destruição do habitat das espécies selvagens, a comercialização das espécies selvagens e a sua manutenção em mercados abertos, em grandes, todas juntas, como acontecia naqueles mercados do ano, por exemplo, e noutros na China, o aumento de consumo gourmet de espécies selvagens, como as sopas dos morcegos, como outras, tanto promoveu uma proximidade ao homem que veio trazer muitos problemas. Neste momento, portanto, nós consideramos que não há evidência, nós sabemos que não há evidência nenhuma que tenham sido os morcegos a passar o coronavírus da Covid-19 ao homem, mas, neste momento, a comunidade científica está preocupada não em os homens se proteger dos morcegos, mas proteger os morcegos da Covid-19, porque, tendo em conta que os morcegos são bons reservatórios de vírus, poderá ser um perigo se eles ficarem com o vírus e depois, ainda por cima, sendo espécies migradoras, passarem e mudando de abrigos ao longo do ano e até de país, passarem para outros países e para outras zonas do globo. Portanto, neste momento, desde abril de 2020, tanto o ICNF recomendou todas as visitas a abrigos de importância nacional para a proteção dos morcegos. O ICNF tem online várias perguntas sobre morcegos, portanto, se escreverem na net ICNF, Covid, morcegos, chegam a este separador e depois, quando vem abaixo, há uma parte que diz morcegos, tem perguntas e respostas feitos por, arranjámos aqui um consórcio de cientistas e de especialistas em morcegos e, de facto, tem ali muita informação importante. Portanto, agradeço a vossa atenção, foi um prazer, tenho aqui uns agradecimentos especiais, os de cima há pessoas que me ajudaram nesta apresentação e outras até que eu utilizei alguns slides delas, e aos maravilhosos fotógrafos que estão sempre disponíveis para me mostrar fotografias para ilustrar. Eu sempre que possível uso sempre fotografias de fotógrafos portugueses, nós temos muito bons fotógrafos e temos que Portugal é bom, portanto, temos que ir para a frente com sempre esta tentativa de promover tudo o que é nacional. Obrigada. Muito obrigada. Tivemos aqui uma excelente apresentação pela nossa Date Coleman. Abrimos agora então espaço para colocarem algumas questões. Pedimos que façam de forma oral, sempre que for possível, e depois então iremos ler as perguntas por escrito, mas preferencialmente coloquem, ou tentem colocar as questões oralmente. Já temos aqui o Frederico, que levantou a mão, pode fazer a sua questão, pode colocar o som. Boa tarde, eu não sei se me conseguem ouvir. Sim, muito bem. E também pode colocar a máquina, pode colocar a câmera se tiver, já agora vemos a cara que é mais agradável. Ok, estou um bocado despenteado, mas está bem. Eu nem me atrevo a tirar o barrete de morcego, senão vou ficar muito despenteado. Exato, não tenho barrete. Não. Não, eu queria fazer-se apenas uma questão, porque há uns meses foi-nos solicitada irmos ao local por habitantes de Portimão, num prédio, e eles tinham uma colónia de morcegos, a casa, pelos vistos, meio abandonada, e nós ficámos sem perceber bem o que é que deveríamos fazer, e queria perguntar se tinha alguma sugestão, sendo que quando as pessoas não podem retirar os morcegos, se há alguma empresa de desinfecção que vocês conheçam que trabalha no país, se há alguma empresa especializada em retirar morcegos de edifícios. Queria perguntar só isso, se faz favor. Na verdade é assim, a situação, portanto, o problema da exclusão dos morcegos é um problema que nós temos que ver com muita atenção, porque os morcegos estão protegidos e pela lei, portanto, os abrigos estão protegidos pela Convenção de Berna e pela Diretiva Habitat, mas nós temos que saber conciliar as situações. Simplesmente não podemos dizer às pessoas que têm que ficar com os morcegos contra a sua vontade, porque senão o que acontece é que elas resolvem o problema por elas e os morcegos é que ficam a perder. Isto no passado, de facto, eu estou convencida, portanto, não é de agora que há mais pessoas com morcegos, o que há é mais pessoas a chegarem às entidades e a pedir ajuda, quer seja o ICNF, quer seja
outras entidades. Portanto, nós temos que os ajudar para o bem dos morcegos, apesar de, neste caso, destruirmos. Portanto, o que acontece é, sendo os abrigos protegidos, nós não podemos autorizar a destruição de um abrigo sem haver uma autorização especial, uma credencial de destruição de abrigo, porque tem que haver uma derrogação à Diretiva Habitats, porque todos os Estados-membros, todos os anos, têm que mandar para a União Europeia a lista das derrogações que deram. E essas derrogações também implicam, por exemplo, as pessoas têm credencial de captura, essas credenciais também são listadas, porque assim, a Diretiva também proíbe toda a captura intencional de morcegos. Claro que, para efeitos de estudo, nós percebemos que sim, e portanto, é assim, se forem pessoas com comprovada experiência, algumas pessoas têm essas credenciais e nós temos que ajudar as pessoas a tirar os morcegos. Agora, vamos fazê-lo da melhor maneira. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Portanto, dentro do ICNF, nós já fizemos há uns anos um curso, uma ação de formação para explicar aos colegas dos vários departamentos como é que poderiam fazer, mas tendo em conta que, entretanto, foi na altura do ICNB, foi fundido com a EJFN e criou-se o ICNF, e, portanto, alguns vigilantes vieram da EFN e, portanto, não estiveram nessa ação de formação, para além de que, neste momento, temos felizmente, com o Corpo de Vigilantes, hoje em dia foi muito enriquecido e, portanto, há pessoas que têm pouca experiência. Nós agora, em maio, vamos fazer, está planeado, uma ação de formação só sobre exclusão, porque nós temos que ir sempre temos que ir ao local, ou temos pelo menos que pedir às pessoas para nos mandarem muitas fotografias. O ponto é, qualquer sítio de acesso para morcegos, basta terem 5 milímetros que o morcego já passa. Portanto, desde que passa a base do crânio, o resto eles conseguem se esgueirar, porque ainda por cima a maior parte deles são espécies fissurícolas e, portanto, conseguem passar. Ora, assim, conseguimos tapar todas as espécies com 5 milímetros, é de facto uma loucura. 5 milímetros é meio centímetro, é de facto uma coisa brutal. O que é que acontece? Não tem interesse nenhum, e eu explico sempre isto às pessoas. Primeiro, claro que é assim, alguém que me diga, telefona, e assim, agora chega a época quente, está agora a começar, portanto, agora começam a chegar os telefonemas. Porque eu tenho morcegos e não quero, e são perigosos e tal, e tal, e tal. Primeira coisa é assim, mas olha, primeira coisa, não são ligados a bruxas, não transmitem doenças mais do que aquelas. Assim, é verdade que os morcegos transmitem raiva, há morcegos nos outros países da Europa, nomeadamente em Espanha, com raiva. Nós em Portugal, portanto assim, há muitos anos que eu tenho feito sempre recolha de saliva para o Instituto Nacional de Medicina Veterinária fazer análises. Até agora foi tudo negativo, nós temos centenas de bichos de muitas espécies testados, mas é assim, no facto de não termos encontrado não quer dizer que não haja. Há de certeza, porque está em Espanha, não é possível que não haja em Portugal, mas pode não ser tão frequente como se possa pensar, mas há sempre esse perigo. Portanto, regra número 1. Ninguém mexer em morcegos de mãos nuas, nunca. Mesmo que o morcego esteja no chão, pareça inofensivo, nunca tocar. Eu própria, assim, portanto, eu já anilhei, portanto, nós já anilhamos neste momento 55 mil morcegos, portanto, eu própria anilhei talvez 45 mil, desde 1987, pego sempre com uma mão, com uma luva e com a outra mão. É que manuseio, porque com duas mãos não consigo, porque são muito pequeninos, mas a mão que me pego no morcego é sempre uma mão com luva. Portanto, ninguém pega em morcegos com luva. Tentamos sempre ver às pessoas as vantagens de ter morcegos em casa para tentar, e muitas pessoas, pelo facto de saberem que não transmitem doenças e que não atacam, as pessoas já ficam descansadas. Mesmo assim, a própria Organização Mundial de Saúde, em morcegos, por exemplo, no caso da Holanda, que tem muitas casas identificadas como morcegos com raiva nos sótãos, as orientações da Direção-Geral de Saúde é para não tirar os morcegos, para permitir que, entre eles, se haja alguma imunidade à raiva e, portanto, eles nem nesses casos, eles recomendam tirar os morcegos. Portanto, agora, se as pessoas mesmo assim não querem, e há situações, por exemplo, se for um hospital, que já nos aconteceu, o Hospital de Vila Real já teve morcegos, escola de Serpa teve morcegos, infantário em Setúbal teve morcegos, centro de saúde de Melides teve morcegos. É claro que aí é impensável os morcegos continuarem lá, porque de facto é assim, não pode haver uma proximidade tão grande, sobretudo com crianças, com idosos, com sistemas de saúde. Portanto, aí é que perceber para onde o primeiro ponto é perceber para onde é que os morcegos saem, para tentar tapar esses acessos, para eles depois não voltarem, mas nós temos que garantir primeiro que eles saiam todos. Portanto, é assim, é preciso que se identifique primeiro
tentar perceber, estamos a falar de 5 morcegos, estamos a falar de 500, estamos a falar de 5.000, porque pode haver nos telhados 2.000 ou 3.000 morcegos. As pessoas de facto não têm noção, as pessoas geralmente assim, a maior parte das pessoas, 5, são muitos morcegos, então, mas quantos é que são? Eu vi 10, mas quer dizer, 10 não é nada, pronto. Portanto, primeiro tentar perceber quantos são, de onde é que saem, se possível tentarmos perceber a espécie, muitas vezes mesmo só pelas descrições nós conseguimos perceber, as espécies que se penduram no teto não são as que estão no telhado, portanto, se são do telhado são grandes, são provavelmente epitésicos, são do telhado que são pequeninos, são provavelmente pipistrelos, mas claro, isso só vem com a experiência. Depois, tentar perceber, depois é chamar uma MacGyver que cada um tem dentro de nós, é tentar arranjar, nós temos uns mecanismos de uns dispositivos que se põem, que permitem que os morcegos saiam e que não regressem, e depois, quando temos a garantia que aquilo está vazio, então vedam-se esses acessos. Ora, o que é que eu digo sempre para as pessoas? As pessoas dizem, mas agora é que estamos nesta altura e precisamos mesmo de tapar os buracos. Assim, pronto, primeira coisa é, se tapássemos agora os buracos, primeiro matávamos os morcegos e as pessoas, assim, quem nos procura já são pessoas que não querem matar os morcegos, se eles quisessem matar já tinham resolvido o problema, pronto. Além do mais, se as pessoas matarem os morcegos apodrecem dentro do interior do sótão ou dentro das paredes, portanto fica com mau cheiro, portanto também não interessa. Portanto, o que é aconselhável? Nas épocas do ano em que não há problemas, e esses problemas não pode ser na época de hibernação, se eles estiverem a hibernar, nem na época dos nascimentos. Portanto, os morcegos, a maior parte deles nascem no início de junho, demoram 6 semanas até os juvenis ficarem independentes das mães, começarem a voar por eles, e é só nessa altura, depois disso, que se pode, de facto, esperar que eles saiam para depois tapar os buracos, porque senão, mesmo que as mães saiam, ficam lá os bebés morrem e continuam a mau cheiro. Portanto, o que é que é aconselhável? Nessa altura, depois de eles estarem, então, tenta-se abrir aquele sítio onde eles estão a sair, faz uma limpeza, porque geralmente há voano, há esqueletos, como é lógico, há sempre bichos que morrem naturalmente, porque assim as pessoas também morrem, obviamente os bichos também morrem. E depois, então, tenta-se fechar de uma maneira construtiva, de maneira, de facto, que os morcegos, que as pessoas consigam ficar sem eles, mas que não os matem. Agora, e as pessoas precisam de ter uma autorização do ICNF, no caso, porque imaginem que algum vizinho chama o CEPNA, então aí as pessoas podem incorrer num problema porque têm que ter essa autorização para destruírem aquele abrigo. Portanto, todas essas recomendações são feitas pelos colegas dos departamentos que vão ao local. Portanto, se conhecerem alguns casos, é falarem com os departamentos regionais e pedirem ajuda para ir lá. Eu estou sempre disponível, portanto, é assim, muitas vezes quando os colegas vão lá, ou fazemos isto hoje em dia, já que temos esta parte da tecnológica, vamos tirar partido, ou fazemos uma videochamada por WhatsApp, ou por Skype, ou por Zoom, ou por Teams, nós agora temos estas coisas todas, ou tiram fotografias, portanto é assim, as pessoas quando vão geralmente levam o meu telemóvel, se vêm um bocadinho aflitas para falar com os proprietários, quando aqueles mais renitentes, eu lá faço ali uma conversinha, porque assim as pessoas de facto, grande parte delas, as pessoas perdem a cabeça, e eu ao longo destes anos, vocês não imaginam as situações. Quer dizer, elas são hilariantes, mas ao mesmo tempo são tristes, porque as pessoas, quando dizem estas coisas, elas estão a sofrer, não estão a dizer isto não estão a dizer isto de ânimo leve. É assim, eu há muitos anos tive uma chamada de um senhor que me telefonou e disse: doutora, por favor, venha cá já. Eu disse, mas eu agora não posso, porque tenho uma reunião. Ele dizia, mas tem que vir, porque a minha mulher foi-se embora, porque a minha sogra disse que nós temos uns morcegos, e a minha sogra disse que era das bruxas, e, portanto, ela meteu-se numa casa que nós temos alugada na Costa da Caparica e não volta com os meus filhos, não volta para casa, a não ser que eu tire os morcegos. Portanto, por favor, tem que vir. Eu disse, mas eu tenho uma reunião, não está a perceber? Eu disse, mas eu vou buscá-la. Eu disse, mas eu vou sozinho, tem que ser logo à tarde. Portanto, nesse dia à tarde, eu fui lá, e então o senhor, quando abriu a porta, vocês não imaginam o que é que era. Portanto, o senhor tinha enfiado na cabeça uma touca de natação, porque estava com medo que se agarrassem aos cabelos, pronto, portanto, e tinha uns óculos de natação, assim, enfiados, e só me disse, não gosto comigo porque eu sinto-me seguro. Isso não tem qualquer problema, o senhor tem que se sentir seguro, não tenha qualquer... Olha, eu só trago óculos por acaso porque uso óculos, trago o cabelo apanhado, que está comprido, só porque me dá mais jeito, porque está calor e está-me a fazer aqui calor. Mas não tem qualquer problema, portanto, vamos lá ver as coisas, portanto, lá ajudámos o senhor ficou muito agradecido, porque as pessoas, de facto, perdem a cabeça. É assim, eu uma vez fui chamada a uns senhores, e há zonas que são particularmente... que os morcegos gostam muito, e depois, eles quando gostam de um sítio, é muito difícil tirá-los lá. Portanto, a primeira coisa que nós temos que explicar sempre é, nós vamos tentar, mas não é má vontade, porque assim, não há, é que depois não há no mercado nada um repelente, portanto, assim, há umas coisas que se vendem que as pessoas, que está lá escrito que é para repelir morcegos,
eu não conheço tanto umas coisas com ultrassons, eu não conheço nenhum que de facto sejam eficazes. Nós temos neste Eurobates temos grupos de trabalho sobre diversos temas e que tiramos sempre partido, estamos sempre em rede a tirar partido destas sinergias que se criam entre os países. Eu estou sempre a pedir, se alguém descobrir algum desses dispositivos, por favor, digam para eu aconselhar os cidadãos, porque aí nem sequer havia esse problema, porque as pessoas de facto... Agora é assim, manter a luz acesa não serve porque eles não se vão embora. Manter esses dispositivos como é que se diz, de som, de acústica, também não funcionam. Portanto, é muito complicado. Portanto, agora, as pessoas têm que perceber que nós estamos do lado delas para as ajudar, porque se nós só levantamos problemas e dizemos que não vamos resolver nada, então perdemos a guerra. Isto aqui nós temos que estar ao nível das pessoas, porque nós também somos cidadãos. Eu também gosto de estar na minha casa com as comunidades que eu acho que são importantes e, portanto, tenho o maior respeito pelas pessoas e tento sempre ajudá-las ao máximo. Então, mas assim, nesse caso, assim, quando houver situações destas, podemos primeiro falar com os departamentos de conservação da natureza, não é? Regionais. Podem conservando o sítio, portanto, falam com eles. E depois, se eles precisarem de ajuda, podem falar comigo ou podem falar comigo, depois falamos com eles. Nós somos todos uma rede e o nosso objetivo comum é ajudar o cidadão e nós estamos cá para ajudar. Nós, ao contrário do que as pessoas dizem dos funcionários públicos que não fazem nada, banhas de alpaca e que, de facto, ali, olha, pronto, estes funcionários públicos à volta dos morcegos são, de facto, fantásticos. Portanto, vamos tirar partido, porque, de facto, assim é tudo pessoal muito boa onda, super entusiasmado. Até já estou a vir aqui aqui já entrou agora aqui uma coisa a dizer, tenho morcegos no sótão, o sótão é grande, depois já conversamos, ficam com o meu contacto, portanto é assim, no caso de se conseguir conciliar, eu acho que é mesmo fantástico ter morcegos, tomara eu ter morcegos na minha casa, mas pronto, não conseguimos, ainda não perdi a esperança, mas de facto é assim, às vezes tenho muitos morcegos ali na Marquise, porque quando há morcegos assim que precisam de ajuda, eu já me trago isto para cá para os tentar reabilitar e às vezes conseguimos. Mas pronto, mas de facto é assim, nós estamos ao serviço das pessoas e é para isso também que tem que ser visto de facto todo este serviço público. Claro. Luísa, muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigada também, Frederico. Temos mais 2 pessoas que querem colocar questões, mas eu alerto aqui que ainda temos uma apresentação para realizar, portanto vamos responder a estas questões que vão ser colocadas e depois, posteriormente, temos que prosseguir com a apresentação da colega Conceição. Portanto, pedi ao José Alberto que colocasse a sua questão. Pode ligar o som. Obrigada. Boa tarde, Luísa, boa tarde a todos. A Luísa já a conheço há muitos anos das atividades dos Clubes da Floresta, do PROSEP, e sempre adorei as palestras. Parabéns por mais uma. Obrigada. Tenho aqui uma história, Luísa, talvez te recordes que houve uma altura que me convidaste para ir ao Alvão, coincidiu precisamente nessa altura o convite com o nascimento da minha filha, portanto que hoje tem 18 anos e vai a caminho dos 19. Ora, a minha questão, eu há bocadinho coloquei uma questão e, portanto, vou repeti-la aqui oralmente. Eu penso que, em termos de fobia, em termos de... as mulheres são muito mais sensíveis. É verdade, há algum estudo que comprova isto. E já agora, eu recentemente, aqui em Paredes, onde vivo, vi um morcego de grandes dimensões. Não era um pequenito daqueles arborícolas que também ainda ontem vi, mas com uma dimensão considerável ao nível do meu 5º andar. Eu tenho um vídeo dele, mas vale o que vale, porque portanto foi gravado com o telemóvel, não tem grande qualidade, mas depois faço questão de te fazer chegar para ver se consegues identificar. Pronto. Parabéns e obrigado pela oportunidade que me deram. Olá, Zé. Ora bem, portanto, então é assim, que eu saiba, não há de facto nenhum estudo sobre se as fobias são mais masculinas ou femininas, digamos assim, mas seria interessante. Portanto, olha, isso é um tema que eu acho muito giro, se alguém que está a ouvir quiser... Desculpa, eu digo isto porque nas minhas caminhadas, quando organizo, por exemplo, na linha do Douro, entre Barca d'Alba e La Fregeneda, há lá uma zona cheia de morcegos, são fantásticos. E as meninas são as que mais se intimidam e muitas vezes não querem participar nesta caminhada porque se intimidam. Mas também assim, é tradicional serem as meninas que sobem para cima das cadeiras ou das mesas por causa dos ratos, é tradicional, portanto, assim, se calhar é com os bichos em geral e não só com os morcegos, mas de qualquer maneira seria interessante, portanto, assim, portanto, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir e que queira fazer esse estudo, eu estou disponível para dar umas ideias. Relativamente, a outra pergunta era sobre, já me esqueci? Sobre aquela espécie de morcego. Exato. É assim, com as asas muito cortadas, eu conseguia vê-lo a uma distância curta, com um voo muito zigue-zagueante e notava-se que de vez em quando mudava, mas também andava numa boa caça de insetos.
É assim, portanto, nós em Portugal, portanto, as nossas espécies mais pequeninas são os dois pipistrelos pigmeu, que é o morcego anão e o morcego pigmeu, e são, de facto, portanto, esses pesam 4,5 gramas, portanto, têm o peso de um pacote de açúcar. Mas a nossa espécie maior, que é o Nyctalis lasiopterus, que é uma espécie arborícola de grande porte, portanto, é a nossa maior espécie, de asas abertas tem 45 centímetros de envergadura de asas. Portanto, poderá eventualmente ser mesmo pode ser o Nyctalis lasiopterus, pode ser o Nyctalis, que é o morcego arborícola gigante, pode ser o Nyctalis noctula, que é o morcego arborícola grande, que não é tão grande, mas também tem uns 35 centímetros de envergadura de asas, ou pode ser, se é uma espécie de facto a voar ao nível do quinto andar, também pode ser um Tadarius teniotis, que é um morcego rebudo, que também é grande, e esse aí, pronto, seria fantástico, porque esse aí até se conseguiria eventualmente ver numa gravação, mesmo que não seja muito boa, porque é a nossa única espécie com cauda solta, daí tem o nome de morcego rebudo. Portanto, de qualquer das maneiras, é assim, muitas vezes as pessoas que não se acanham em nos mandar vídeos ou fotografias, porque assim, estas fotografias que eu mostrei aqui, obviamente são fotografias lindíssimas de fotógrafos com máquinas excepcionais e com muitas horas de trabalho, mas é assim, as fotografias de reconhecimento e de identificação, nós queremos fotografias de trabalho, portanto, é assim, muitas vezes, às vezes não conseguimos saber, e muito sinceramente, é assim, eu quando não sei, digo logo que não sei, portanto, muito importante é de facto as pessoas não quererem identificar tudo quando não se tem a certeza. Quando não se tem a certeza, não se sabe, pronto. Mas eventualmente podemos ver, portanto, depois se me passares... Ele estava isolado, portanto, ele andava isolado, não andava com mais nenhum. Pronto, Luís, eu só vou dizer isto e depois calmo já. Há um relato por cima da A6, de Lisboa, no sentido de Montemoro Novo, a seguir a Ventas Novas, feito por uma pessoa há 3 anos, na altura do outono, que é na altura das grandes migrações, tal como agora na primavera, por isso que pode ser um Nyctalis, e o relato é 20 ou 30 morcegos enormes a passar por cima da autoestrada e que conseguiram ver perfeitamente que eram morcegos, porque ainda voaram um bom bocado ao longo da autoestrada, e era de dia. Não conseguiram filmar porque foram apanhados desprevenidos, mas, portanto, é muito importante. Portanto, todos esses consigam capturar imagens é extremamente importante para nós. Obrigada. Ok, obrigado, eu. Obrigada, José. Temos então a pergunta, vamos terminar com as perguntas por agora. Temos a pergunta de Alexandre Pereira. Pode colocar a sua questão? Não estamos a ouvir, tem que ligar o som. Não sei se estão a ouvir. Sim. Agora sim. Estão a ouvir? Estamos. Muito sim, bem. Sim. Antes de mais, queria dar um agradecimento por poder participar nesta excelente iniciativa, que realmente, apesar do Covid, dá a oportunidade a todos de saberem mais sobre os morcegos. Queria cumprimentar a doutora Luísa Rodrigues, que já não vi há muitos anos, desde o Atlas dos Morcegos, em que tive a honra de participar, portanto, na monitorização no Alentejo e em outras partes do país. E queria fazer uma pergunta muito simples. No Alentejo assiste-se agora a um incremento exponencial de agricultura superintensiva e intensiva, nomeadamente olivais, amendoais e outros frutos. E gostaria de saber se existem estudos que possam realmente comprovar que a agricultura superintensiva prejudica, de alguma forma, a população dos morcegos que existem na zona, ou em migração, ou seja, como for. Porque realmente em Porto Alegre está previsto mais uma albufeira, uma grande albufeira, que é a albufeira do Pisão, e que vai, portanto, promover a destruição de 7 km quadrados de floresta mediterrânica, as Ilhas Açores, e vai mudar completamente o panorama agrícola da região, nomeadamente em 10 ou 12 mil hectares deixam de ser desmontados e deixam de ser estepe silífera e passam a ser olivais superintensivos e amendoais superintensivos. Gostaria de saber se existe algum estudo que comprove essa relação negativa entre os morcegos e a nova agricultura superintensiva. Okay. Obrigado. Tudo bem. Olá, Alexandre, foi um prazer ver-te. O teu nome estava ali naqueles ali da monitorização. Pronto, é assim, não há de facto nenhum estudo ainda, mas é assim, é óbvio que vai trazer problemas. É assim, tudo o que seja intensivo, toda a destruição de habitat, não há maneira de não ser.
Eu espero que pelo menos não haja, pronto, que haja alguma regra na parte dos pesticidas, mas algum controle, mas não sei como é que vai ser. De qualquer das maneiras, nós estamos a tentar lançar um programa de monitorização acústica pela primeira vez em Portugal, porque até agora não havia tecnologia que nos permitisse fazê-lo, mas agora, portanto, há uns detectores, gravadores que são baratos. E neste projeto POCUR, pela primeira vez foi feito um levantamento acústico ao nível de todo o continente, portanto foram em 180 pontos distribuídos por todo o território continental, com particular incidência nos SICs, portanto nas zonas da Natura 2000. Foi feito, portanto estão a ser feitos com 3 replicados por ponto, um levantamento acústico, e vamos tentar que esses dados que estão agora a ser recolhidos sejam a situação de referência para um futuro programa de mitigação acústica a desenvolver pelo ICNF e pelas pessoas que queiram colaborar. Portanto, o ICNF já comprou alguns detectores desses para distribuir pelas áreas protegidas maiores, e vamos tentar, de facto, no futuro, manter alguma mitigação acústica para tentarmos perceber, em termos de utilização da habitat, quais são as alterações. E, nesse sentido, pronto, infelizmente, provavelmente vamos depois poder confirmar isso. De qualquer das maneiras, também, uma vez mais, é assim, se houver alguém disponível. Portanto, nós nos morcegos temos imensos temas que precisam de pessoas para ser desenvolvidos, portanto, qualquer pessoa que queira, que tenha tempo, que queira colaborar, há muitas coisas para fazer, e nós agradecemos a ajuda de todos, porque não nos estão a ajudar a nós, estão a ajudar, de facto, os morcegos de Portugal. E, nesse caso, estamos sempre disponíveis para apoiar. Muito bem. Obrigado. Obrigada, Alexandre, também. Poderemos retomar depois as restantes questões que foram colocadas, mas temos que avançar então com a nossa próxima oradora. Temos aqui a Conceição Conde. A Conceição é vigilante da natureza no Parque Natural da Serra de São Mamede desde 1994, onde acompanhou o trabalho de telemetria do morcego de ferradura mediterrâneo. Acompanhou também os inventários das espécies de morcego presentes no Parque Natural da Serra de São Mamede, desenvolvidos por Ana Rainho. Acompanha, então, desde então, a monitorização e a prospecção de morcegos na região do Alto Alentejo, sob orientação da Luísa Rodrigues. A sua apresentação vai incidir sobre as espécies e as colónias de morcegos que estão presentes no Parque Natural da Serra de São Mamede, os locais e metodologias de monitorização de colónias e a prospecção de novos abrigos, que é levada a cabo pelo ICNF. Não sei se a Conceição está aí. Pode. Estou aqui, estão-me a ouvir? Muito bem, pode. Ok, boa tarde. Pode fazer. Está bom assim? Estou? Sim, estamos a vê-la. É só partilhar a apresentação. Ok. Aconteceu aqui... E agora, já está partilhada? Ainda não. Vou voltar, peço desculpa. É só um bocadinho. Sim, às vezes demora um bocadinho mais. Ok, já estão a ver? Já está. Sim, já está. Ok. Já está. Obrigada a todos. Eu sou Conceição Conde, vigilante da natureza do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo e Porto Alegre, e, como foi dito, vamos falar sobre morcegos. A zona de monitorização de morcegos no Parque Natural da Serra de São Mamede começou há mais de 20 anos e começou por ser só realizado no parque, depois estendeu-se a todas as áreas classificadas e estendeu-se depois também à Beira Baixa, mais concretamente a um ponto no concelho, no distrito de Castelo Branco. A monitorização começou a ser realizada porque existiram uma série de estudos nos anos 90 por parte de técnicos do ICNF e da Universidade de Ciências de Lisboa, e quando o Atlas, em 2013, o Atlas dos Morcegos de Portugal continental, existiam na altura
15 espécies, estavam presentes na altura 15 espécies de morcegos no Parque Natural da Serra de São Mamede, 6 dos quais com estatuto de ameaça, segundo o Livro Vermelho. Dada a importância dos morcegos e o número de espécies presentes na área protegida e no seguimento dos estudos realizados na altura, o parque, depois dos estudos acabarem, e com a orientação da doutora Luísa Rodrigues e da doutora Ana Rainho, ficou a monitorizar algumas colónias de importância nacional e a fazer novas prospecções. O Parque Natural da Serra de São Mamede tem uma das maiores colónias de hibernação e criação do país. Essa colónia não é monitorizada pelo Parque Natural da Serra de São Mamede, é monitorizado pelo ICN, mas concretamente pela Luísa Rodrigues. A monitorização, nós fazemos um tipo de monitorização. Há vários, há um que é o acústico, com aparelhos, com gravadores de sons, em que captam os sons dos morcegos e depois, posteriormente, os sons, como a Luísa Rodrigues já explicou, serão analisados e consegue-se então perceber que espécies de morcegos é que foram apanhados nas gravações. E depois há outra monitorização, que é aquela que é feita por nós, que é a monitorização morfológica, que é baseada na identificação visual. Portanto, isto dá para ver, nós vamos aos abrigos, vemos os bichos, os indivíduos, tiramos fotografias, dá para contar e, portanto, isto é uma monitorização muito mais próxima da realidade, porque temos o número de indivíduos e as espécies. Na outra, só temos as espécies e não o número de indivíduos. Isto são as colónias que o parque monitoriza há mais de 20 anos, colónias de importância nacional. A Luísa Rodrigues também já explicou quais é que são os critérios para considerar uma colónia de importância nacional. Quando se começou a monitorizar as colónias cá em baixo, no Alto Alentejo, esta última foi agora, que é a de Castelo Branco, portanto há meia dúzia de anos, mas estas três colónias eram as 3 de importância nacional. Hoje em dia, já só esta, a de Castelo de Vido, Póvoa e Meadas, se mantém, portanto, mantém os critérios para ser considerada colónia de importância nacional. E, por exemplo, neste caso, para ser considerada colónia de importância nacional, precisa de ter 30 indivíduos ou mais da espécie, neste caso é um morcego de ferradura pequeno, durante a época de criação, ou então ter em qualquer altura do ano 100 indivíduos. Ela é colónia de criação e tem durante todo o ano entre 90 a 105, 106 indivíduos. Esta era uma colónia que tinha, no princípio, num edifício da Câmara de Ronchas, na Torre do Relógio. Quando começou a ser monitorizada, tinha 105 indivíduos, hoje em dia tem 2, 3. O Forte da Graça recebeu aqui há uns anos uma recuperação, fez uma ação de exclusão controlada e, portanto, agora está, na altura tinha mais de 100 indivíduos e agora está a recuperar os indivíduos a pouco e pouco. Esta do Lorissal do Campo, que é esta colónia aqui, tem mais de 500 indivíduos e só quando houve o grande fogo em 2017 é que eles se ausentaram, tiveram ausentes durante um ano. É colónia de criação e de hibernação. Tiveram ausentes durante um ano e agora já lá estão, aparentemente a colónia toda. Isto aqui são morcegos, um morcego de ferradura pequeno, lá em cima, em Póvoa e Meadas. Isto são 2 morceguinhos no Forte da Graça, estão num respirador, num buraquinho. Portanto, isto são as monitorizações que nós fazemos regularmente, 2 vezes por ano, na época de hibernação e na época de criação. Agora, no pós-Covid, em 2019, não visitámos nenhuma colónia, não houve monitorização e, como já foi dito pela Luísa,
Este ano foram distribuídos pelas áreas protegidas gravadores que captam o som dos morcegos e portanto, voltámos à monitorização destes abrigos que eu falei. Portanto, isto consiste em ir programar os gravadores, é uma coisa simples, vamos pô-los à saída, nas aberturas ou à saída do abrigo, por onde eles saem. Os gravadores funcionam durante 2 períodos de 24 horas, ao pôr do sol e ao nascer do sol. Estão durante 2 noites consecutivas no local e depois, ao fim, no terceiro dia, vamos recolher e está feito o trabalho e vamos saber as espécies que lá estão. Não conseguimos saber o número, mas pelo menos fica-se com as espécies, que já não é. A par disto, ficámos a fazer e fazemos também prospecção de novos abrigos. Os abrigos aqui em Porto Alegre, no Alto Alentejo, são minas de água, basicamente. Isto é a entrada de uma mina de água em que é necessário, é uma mina comprida, com muitos metros. O concelho de Castelo de Vite tem muita mina de água e, portanto, na prospecção nós entramos em todos os buraquinhos, todas as minas que temos conhecimento, que as pessoas nos dizem que têm minas, nós pedimos autorização para visitar. As pessoas são muito colaborantes. Até hoje todas nos têm dado a autorização para ver se existem morcegos. Nunca encontramos grandes colónias, encontramos mais ou menos isto, de 2 indivíduos ou 1 dúzia de indivíduos. É quase sempre as mesmas espécies, nunca tem grande variedade de espécies, e as espécies que encontramos mais é sempre o morcego de ferradura grande, o morcego de ferradura pequeno, que são, portanto, espécies ameaçadas, o morcego rato grande, e isto é outro tipo de abrigos, onde nós encontramos também morcegos. Isto era um monte abandonado. Isto é uma choça, uma construção típica do Alto Alentejo, que também tem morcegos. Isto é um subterrâneo de um colégio em Elvas. Por baixo passam condutas de esgotos e de água. Isto é um casão agrícola. Isto é a minha colega a tentar entrar num casão agrícola que tinha a entrada obstruída e, portanto, para ver quando estamos a fazer prospecção, entramos mesmo em todos os buracos e todas as infraestruturas abandonadas ou sem uso e que os proprietários nos deixam entrar. Isto é uma chaminé, tem 2 indivíduos ali em cima, eles também gostam muito de estar nas chaminés. Isto é só para dar uma ideia, o ano em que se fez o maior esforço de prospecção de abrigos foi no ano do censo. Visitámos 100 abrigos, 78 casas e casões agrícolas e 22 minas, para vocês verem só a proporção. Nas 78 casas, portanto, casas, casões agrícolas, barracões, coisas assim, encontramos só 18 com morcegos, com presença de morcegos. Nas minas de água, visitámos 22 e aqui a percentagem já aumentou. Metade das minas de água que visitámos tinham morcegos. Portanto, isto é pouco mais do que 20% do total das edificações, dos abrigos prospectados, pouco mais de 25% é que tinham morcegos. Portanto, não estão em todo lado, não são assim tão abundantes. Isto é só morcegos que se abrigam em infraestruturas, em cavidades. Desculpe lá. Desculpe lá, agora é só um momento. Eu bato na porta ao lado, pode ninguém. ser, não é ninguém. Não há ninguém. Todo este esforço da monitorização e prospecção de novos abrigos e colónias visa, primeiro de tudo, avaliar o estado das populações e depois saber onde é que eles se encontram, para podermos depois proteger e aplicar medidas de conservação.
A proteção das colónias e dos seus habitats passa, sobretudo, por, nos sítios onde encontramos morcegos, manter, se as condições forem boas, assegurarmos que essas condições se mantêm e que não há degradação das condições, quer dos abrigos, quer dos habitats à volta. Depois, proteger, evitar interferências exteriores, interferências humanas, as entradas nos abrigos, a destruição à volta dos habitats onde se encontram os abrigos, no caso, por exemplo, da maior colónia, do maior abrigo que nós temos aqui no parque, e evitar que nas áreas de alimentação se usem, por exemplo, pesticidas. E depois reabilitar as infraestruturas, neste caso as minas de água, os abrigos que são minas de água ou outro tipo de cavidades, limpando as entradas, portanto fazendo com que os morcegos possam continuar a utilizar o abrigo, ou desobstruindo as entradas quando por vezes há derrocadas. Isso é uma coisa relativamente fácil de fazer, os proprietários também nos dão a autorização e nós, conjuntamente com os chafadores florestais, conseguimos, portanto, recuperar algumas entradas de minas de água, principalmente aqui no Alto Alentejo. Depois, quando isto não é possível, então aí temos que ir para a exclusão. E a exclusão é realizada, precisa de uma autorização do ICMR e precisa de ser muito bem avaliada. E a exclusão é tanto para a segurança dos morcegos como das pessoas. Como já foi dito, é óbvio que nós entendemos que as pessoas não querem ter morcegos dentro da sua casa, por muito que gostem deles. E, portanto, o que nós fazemos na exclusão é vamos ao local, recebemos as chamadas, as pessoas contactam, vamos ao local e tentamos fazer uma remoção controlada e segura da colónia ou dos morcegos que estejam nos locais. Isto na primeira fase é a conversa, é acalmar as pessoas, que as pessoas chegam-nos sempre muito assustadas porque têm morcegos em casa e depois é tentar explicar como é que todo o processo vai passar, é identificar os morcegos que estão presentes, as espécies, se for possível, e depois é identificar toda e qualquer saída e entrada de morcego na habitação ou no local que seja, num casão agrícola ou num casão onde guardam vinho, a infraestrutura onde eles estão e as pessoas não os querem lá, é identificar essas saídas. Essa identificação, se o proprietário não for capaz de a realizar, nós temos que ir à noite e tentar identificar todos os sítios por onde eles saem. Isto, por vezes, implica mais do que uma visita noturna para tentarmos perceber. Depois, quando identificamos os locais de saída dos morcegos, vemos qual é a melhor maneira de proceder. E, geralmente, aqui, na maior parte dos casos, consegue-se pôr um dispositivo em que permite que os morcegos saiam portanto, do abrigo onde estão, ou do sótão, da parede, da calha do store, que eles também gostam muito, e para as caixas dos stores. Portanto, mete-se um dispositivo que é uma rede, em que permite que eles saiam e que não voltem a entrar. Essa rede, esse dispositivo, fica durante 12 noites com boas condições de temperatura, sem vento e sem chuva. No final das 12 noites, esse dispositivo é retirado e o proprietário tapa todos e quaisquer fissuras e buraquinhos que foram identificados. Isto para vos mostrar o estado em que nós encontramos muitas vezes as casas. Isto era um monte alentejano
já não era usada há muito tempo, as pessoas não usavam, e portanto o monte ficou fechado durante 3, 4 anos, não sei ao certo. E os morcegos ocuparam isto, aqui tinham cerca de 20, os morcegos estão aqui no teto, não sei se estão a ver, era um morcego de ferradura pequeno, está aqui um, está aqui outro, está aqui um a voar, aqui está outro. E, portanto, os morcegos, durante meia dúzia de anos, andaram aqui à vontade. A pessoa, quando abriu a porta, ficou um pouco assustada, para não dizer mais, e entrou em contacto connosco. Nós fomos ao local, neste caso, o que nós fizemos foi, lá está, avaliar, ou procurar as saídas dos bichos. Neste caso foi fácil. A casa estava em boas condições e eles entravam e saíam por uma chaminé. E, portanto, foi recomendado ao proprietário a colocação da rede, da infraestrutura, da estrutura que impedisse os morcegos de entrarem, portanto, permitia que eles saíssem e não os deixava entrar outra vez. A rede foi colocada, a estrutura de exclusão. Ao fim das 12 noites, fomos passar uma nova vistoria à casa. A casa já não tinha morcegos e, nesse dia, o senhor tapou a chaminé com uma rede de malha muito, muito fina, neste caso com uma rede de sombreamento, tapou aquilo tudo muito bem com arame e, eu saiba até hoje, não lhe telefonei depois, mas ele ainda não disse nada, é porque a coisa funcionou. Às vezes não é tão pacífico. Quando os morcegos estão nos sótãos, nos forros entalados e que não se consegue, porque os telhados são antigos e têm muitas entradas, muitas fissuras, e então o que os proprietários, já houve casos desses, os proprietários o que fazem é aproveitam para mudar o telhado e levantam o telhado todo. E ao levantarem o telhado todo, nós estamos presentes, porque depois os bichos, o telhado, o que nós pedimos é para abrirem, portanto, tirarem, isto é feito no verão, para tirarem meia dúzia de telhas e para ver se os morcegos ficam incomodados e se saem, portanto, por eles próprios. Mas eles, como já foi dito, são muito teimosos. E então, à medida que os empreiteiros, nós, ICNF, acompanhamos, damos todo o apoio técnico, mas não realizamos a obra e não pagamos estas obras. Isto é tudo pago pelo proprietário e às vezes implica grandes despesas. E, portanto, como estava a contar, nós estamos presentes quando fazem a substituição do telhado e, à medida que as pessoas vão tirando o telhado, quando são colónias muito grandes, e às vezes são colónias muito grandes, os morcegos vão ficando encurralados no espaço mais escuro, no último sítio onde ainda não foram retiradas as telhas. E por vezes é preciso, não aconteceu muitas vezes, confesso, porque eles depois vão embora, mas por vezes há uns bichos que eu não sei porque não voam, e então é preciso pegar neles e retirá-los literalmente dali. Então o que nós fazemos é termos uns sacos de pano e metemos 5 dentro de cada saco de pano e depois vamos libertá-los numa casa abandonada ou num sítio controlado em que eles não sejam predados por outras espécies. Deixamos, neste caso aqui foi uma cave de um lagar, e penduramos o saco, deixamos uma abertura e ao fim de 2 noites os bichos já saíram todos. Vamos controlando isto, vamos lá durante o dia perceber como é que está e pronto, e vão à sua vida. Isto dizendo, atenção, o ICNF, quando fez o tal curso de exclusão que a Luísa Rodrigues falou, depois pagou às equipas, vacinou as equipas da exclusão contra a raiva, e, portanto, há equipas vacinadas contra a raiva e
há 2 anos, em 2019, o ICNF do Alentejo, a Direção Regional de Conservação da Natureza e de Florestas do Alentejo, pagou-nos, portanto, um curso de espeleologia para nós, a mim e uma colega minha do departamento, para podermos aceder às grutas, às minas, a casas antigas, com mais segurança. E, portanto, isto é feito sempre com muita segurança. Quando se anda a monitorizar morcegos, não encontramos só morcegos, encontramos lagarto d'água, não muito, não tanto como gostaríamos, encontramos salamandras de costelas salientes, cobras, cobra d'água, salamandras, portanto, encontramos toda a espécie de outros animais. A proteção dos morcegos e os seus abrigos é bastante importante. É importante por todas as razões que já foram mencionadas, por razões ambientais, pois afinal eles são os bons controladores de pragas, por razões ecológicas, são uma espécie importantíssima e fundamental no ecossistema, e também por razões éticas, porque afinal a Terra não é só nossa. Perdão? Muito obrigada pela atenção e boa tarde, obrigada, gostei muito. Muito obrigada, Conceição. Podemos então agora abrir então espaço para colocarem questões. Já sabem que, se possível, que essas sejam colocadas oralmente, ou então depois iremos às questões por escrito. Vamos aguardar então, ver se existe alguma questão, alguma mão levantada. Já temos aqui. O Tiago Laranjo pode... já não está o Tiago Laranjo. Talvez haja alguma questão. Temos o Alexandre Pereira. Pode ligar o seu microfone. Olá, boa tarde. Não sei se estão a ouvir. Estamos. Muito bem. Eu gostaria de fazer aí uma pergunta sobre um abrigo em especial, que era o abrigo do Forte da Graça, em Elvas. Eu também tive a honra, quando participei no Atlas, de visitar essa colónia de morcegos. A Conceição referiu que está a recuperar, depois da intervenção para a construção de um hotel, está a recuperar alguns indivíduos, já tem contabilizados? Sim, não é a construção, não foi a reconstrução para um hotel. O Forte da Graça pertence à Câmara e é um espaço museológico, portanto aquilo é visitável. Museológico. Sim. Muito bem. E os morcegos, depois da exclusão, por acaso tenho fotografias disso, podia ter posto, não me lembrei. Portanto, depois da exclusão, foi quase a zeros. Neste momento, contabilizamos à volta de 40 morcegos de rato grande e meia dúzia de morcegos de ferradura pequena. Muito bem. Está a aumentar devagarinho, mas está a aumentar. Já agora, só mais uma pergunta. No Parque Natural de Serra de São Médio existe um dos abrigos mais importantes do país, não é? Que é a Cova da Moura, não é? Gostava de saber se existem todas as espécies de morcegos, ou quase todas, praticamente. Não existem todas as espécies de morcegos. Essa monitorização, como eu disse, é feita por Lisboa, pela Luísa Rodrigues, mas de qualquer das maneiras posso dizer que estão presentes 11 espécies de morcegos na Cova da Moura, nesse abrigo, que é um dos mais importantes da Europa e seguramente de Portugal. Pois, e sem querer abusar da boa vontade, gostaria de fazer uma última pergunta relacionada com os pesticidas. Referiu na sua apresentação que há uma espécie de, portanto, controlo à volta dos abrigos, nas áreas da alimentação, penso eu, sobre a utilização de pesticidas. Como é que fazem esse controle? Falando com os agricultores, tentando limitar a utilização? Mais ou menos também, mas quando há projetos para implementar
uma vinha, o olival não tanto, mas quando há projetos, uma das recomendações ou uma das condicionantes é ter atenção aos pesticidas sim, que usam, ou usar outros métodos para gerir, neste caso, a vinha, se for uma vinha. Mas sim, é colocado nas condicionantes do parecer que é dado pelo ICNF, condicionantes aos pesticidas, sim. Muito bem, era só isto que eu queria perguntar. Obrigado pela disponibilidade. Bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Obrigada, Alexandra. Seguimos então para Tiago Laranjo. Laranjo. Só uma coisa, Isa? Sim, claro. Sim. Pronto, queria só dizer ao Alexandre que, de facto, é assim, na Cova da Moura, as 11 espécies de morcegos que foram encontradas têm todas as cavernícolas, portanto, assim, nós em Portugal, portanto, há 9 espécies que, mais ou menos regularmente, umas de uma maneira mais regular e outras de uma maneira que de vez em quando vão aparecendo, em abrigos subterrâneos. Portanto, e a Cova da Moura tem todas essas e ainda mais 2 que não são cavernícolas, mas que passam ali pelo menos o outono. Portanto, é assim, é dos abrigos subterrâneos aquele que apresenta a maior diversidade, o maior número de espécies. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada pelo esclarecimento também, Luísa. Vamos então passar para Tiago Laranjo. Pode ligar o seu microfone? Estão a ouvir? Olá. Sim. Ok. Antes de mais, era dar os parabéns à Conceição. Não fazia ideia do trabalho que era feito no nosso parque, não é? Em relação aos morcegos. Eu tinha aqui umas questões, mas uma delas também já foi respondida. O Alexandre também a colocou. Outra era, em relação à Gruta da Cova da Moura, eu sempre tentei procurar, eu nunca soube onde é que era, se me sabia indicar, porque eu nunca soube onde é que era mesmo. A Luísa responde, aquilo é um terreno particular, portanto não se pode entrar, ou não se deve entrar num terreno particular. E como por razões óbvias, aquilo não é uma cova, não é um abrigo, não é uma gruta visitável. Ela está protegida pelo plano de ordenamento do parque e pelas outras legislações que a Luísa falou. Portanto, não é visitável e nós não divulgamos. Tínhamos que ter material específico, não é? Porque acho que era... Mas a Luísa pode falar melhor do que eu, do que a Cova da Moura. É assim, a entrada da Cova da Moura, é por isso que ela é o abrigo mais... Assim, a Cova da Moura é o abrigo subterrâneo mais importante de Portugal e é a maior colónia de maternidade conhecida na Europa. Portanto, tem, na época de maternidade, tem entre 15 mil e 20 mil morcegos de peluche. Portanto, é brutal. E só tem esta quantidade ainda grande de morcegos e 11 espécies, porque, portanto, a entrada é um poço vertical, completamente vertical, 20 metros por 15 metros de diâmetro. Portanto, é o único sítio que eu conheço que na base do poço ainda tem rede de telemóvel. Portanto, é de facto um grande buracão. Agora, é assim, é extremamente perigoso, lateralmente, assim, tem que ser com material de espeleologia e muito treino, porque, de facto, é complicado. Aliás, é assim, portanto, posso contar que de facto, eu já por portanto, uma vez me cruzei, não na Cova da Moura, mas numa gruta que curiosamente se chama Casa da Moura, que é ali ao pé de Peniche. Nós descemos para ir aos morcegos e, portanto, esse aí tem um poço com uns 8 metros, talvez, e entretanto, fomos lá dentro, fizemos a contagem da colónia e quando voltámos à base do poço, estava uma corda pendurada e estavam 3 miúdos cá em baixo e um deles muito gordinho e nós dissemos, então o que vocês estão aqui a fazer? Portanto, era um sábado à tarde e um deles disse, e eu disse, então, o que é que se passa? Ele disse, é que nós vinhamos à gruta ver os morcegos. Eu disse, então e agora? Mas depois vimos aqui esta escada e percebemos que estava cá alguém.
E o mais pequenino, que era o mais gordinho, disse, pronto, é que agora o problema é que ele já conseguiu, que era assim, cá em baixo só estavam, assim é que era. E ele disse, pois é, que os meus amigos estão lá em cima e eu não consigo subir. Eu disse, então e agora como é que te ias embora? Agora eles vão ter que me puxar, mas os outros também eram miúdos, portanto eu disse, mas, então, e alguém da tua família sabe? Não, nós não dissemos a ninguém que vínhamos para aqui, claro. Portanto, se nós não estivéssemos lá, aquele era um sarilho. Entretanto, nós lá ajudámos o miúdo, portanto, eu estava com o Jorge Palmeirim, ele subiu, pôs-lhe uma corda à cintura, eu empurrei assim de baixo como pude, ele deu lá, deu uma ajudinha, tirámos o miúdo. Bem, tirámos o material todo e não queríamos acreditar, aquilo de facto era, não sei se foi só um dia, mas aquilo de facto era infernal, parecia a romaria do disparate. Demos 3 passos e vinha um senhor, mas um senhor muito velhote, com um neto, a dizer, os senhores vêm da gruta, eu ia lá baixar o meu neto para ele ir lá dentro ver. Portanto, o senhor trazia uma corda para amarrar à cintura da criancinha e para descer os 8 metros, para o menino ir lá dentro, para depois voltar a puxar os 8 metros. Mas é assim, o senhor ia puxar aquilo à mão, e o próprio senhor ia estar em cima do buraco a fazer aquilo tudo. Portanto, isto vai ter completamente disparatado. Só para perceber do que é que estamos a falar, assim, houve um grupo, há muitos anos, estamos a falar talvez há uns 15 anos, que eu recebi um telefonema uma vez dos bombeiros, aliás, recebi 2 telefonemas relativamente à Cova da Moura, muito disparatados. Um foi, não, foi o mesmo. Então, o que é que aconteceu? Aquilo fica, como a ação disse, num terreno particular, vedado e com um portão grande. Pronto. Houve um grupo de moços, que eu não faço ideia de que idade tinha, mas não deviam ser meninos nenhuns, de Porto Alegre, que resolveram não dizer nada a ninguém, portanto, estacionaram o carro longe da estrada para não serem apanhados, saltaram o muro, foram à Cova da Moura, puseram uma corda e desceram. Eles não eram espeleólogos, portanto, eu não sei como é que eles desceram, mas pronto, eles desceram. Chegaram lá abaixo, foram lá dentro ver a gruta e os morcegos e não sei o quê. Voltaram à base do poço para tentar subir. E claro que não conseguiram subir, porque é assim, uma corda vertical a subir a pulso, eu subo com as coisas de espeleologia, mas é assim, só se fossem do circo, pronto, alguém do Chapitou, porque assim não, de facto não funcionou. O que é que aconteceu? Como tinham, felizmente, rede de telemóvel, ligaram para a polícia de Porto Alegre e disseram, olha, nós estamos no fundo da Cova da Moura, ao pé de não sei onde. Os polícias disseram, muito bem, desligaram e acharam, portanto, e foram dizer ao chefe do posto. E ele disse, isso é brincadeira, quem é que está agora no fundo da Cova da Moura? Não ligues. Bem, não foram lá. Passado não sei quanto tempo, os rapazes voltaram a telefonar para a polícia. Pronto. Eles disseram, vamos averiguar. Desligaram, telefonaram para o proprietário. E o proprietário disse, não está cá ninguém, não está aqui nenhum carro. Quando vêm cá, são os senhores do ICN que vêm sempre falar connosco e dizer que vão lá abaixo, dizem sempre à chegada, dizem sempre à saída, portanto não está lá ninguém. Muito bem, pronto. Os rapazes continuaram lá embaixo. Entretanto, os rapazes estavam cheios começaram a ficar com frio. Claro, com aquilo tudo, tinham ido ali armados em t-shirt e não sei o quê. Começaram a ficar com frio, resolveram fazer uma fogueira. Claro, cá já estava tudo a tossir com a fogueira completamente descontrolada. Portanto, tudo isto no fundo dos 20 metros. Voltaram a ligar para a polícia e a polícia chamou os bombeiros e vai lá que foram lá. Portanto, foram lá, tiveram que os içar os 20 metros e depois telefonaram-me ao pé da Cova da Moura a perguntar se valia a pena pôr um gerador lá embaixo para extrair os fumos, porque estavam com medo dos morcegos, e disse, por favor, venham-se embora e deixem lá que os morcegos também não, se não saírem hoje, também não morrem. Portanto, é assim, mas quer dizer, isto vai ter uma coisa séria, porque se não fosse o caso daquilo ter rede, aqueles rapazes não sei muito bem como é que lá saíam, porque 20 metros é um 7º andar. Aquilo e são mesmo 20 metros, são 20 metros verticais, o cabo vai direitinho lá abaixo. Pois realmente, eu não sei, há uns anos eu acho que aquilo chegou a estar por algum projeto com escolas e assim, eu acho que o meu pai ainda lá chegou a ir, que ele é professor, com miúdos, mas num projeto qualquer, já não tenho certeza. Mas pronto, agora falando de uma coisa mais séria. Mas isto é sério, Tiago, isto é muito sério. É uma coisa mais séria agora para mim neste caso. Mais se calhar para o caso da Conceição, se no nosso parque se tinha conhecimento de algum programa de voluntariado ou se é costume, pronto, não sei o que é que tinha a dizer. Para já, que eu tenha conhecimento, não há nenhum programa de voluntariado, mas se por acaso vier a haver no futuro ou se houver atividades, nós avisamos.
Ok. Podemos te avisar. Mas já chegou a haver? Chegou a ser costume haver malta com voluntariado e assim? Não era propriamente voluntariado, houve um campo de férias, houve umas atividades, não era propriamente voluntariado. Uhum. Mas se isso acontecer, isso será comunicado e avisamos. Obrigada, Tiago. Tens mais? Obrigada. Ok. Era agradecer. Temos ainda algumas questões que foram colocadas por escrito. Eu passava então aqui à pergunta de José Janela. Boa tarde, gostaria de saber, há registro de morcegos mortos na zona dos aerogeradores da Serra de São Mamede? Obrigada. Luísa? Assim, eu não tenho recebido os relatórios de monitorização, portanto não faço ideia se o parque está a acompanhar. Aliás, penso que o parque esteja a acompanhar, mas de facto eu não tenho, porque neste momento a avaliação passou para os departamentos, portanto, dados recentes não sei. Eu não sei isso, não sei se os técnicos do parque têm, a nível de vigilância da natureza, dos vigilantes da natureza, não chegou a essa informação. Sei que existe uma monitorização disso, mas não sei os resultados. Muito bem, obrigada. Temos ainda uma pergunta que tinha sido anteriormente colocada por escrito da Mariana Antunes. Uma vez que as visitas aos abrigos foram suspensas, no caso da monitorização das caixas de abrigo, é aconselhável fazer? Obrigada. É assim, não foi previsto nenhuma recomendação relativamente às caixas de abrigo, porque a nossa preocupação foi relativamente aos abrigos de importância nacional, sobretudo, em particular, os subterrâneos, porque é pouco provável que uma pessoa, de facto, passe a Covid para os morcegos, porque na maior parte das situações nós não estamos ao pé dos morcegos. Só que os abrigos subterrâneos têm um problema que é impossível fazer uma exploração de uma gruta ou de uma mina de máscara na cara. É assim, quem já entrou numa gruta ou numa mina connosco rápido percebe. É assim, nós conseguimos entrar numa casa de máscara e fazer a monitorização de uma casa, mas não conseguimos de todo entrar numa gruta que temos que sempre, mesmo não tenhamos que descer 20 metros ou subir 20 metros, mesmo que essa parte tirássemos a máscara, lá dentro tudo aquilo é a subir e a descer, portanto aquilo é impossível estar com uma máscara na cara. Eu há muitos anos levei um grupo da Escola Superior de Saúde Pública e eles olharam para mim e ficaram a coisa a dizer, mas não vai levar máscara? Eu disse, não. Mas isto é perigosíssimo, porque a gruta tem imensas coisas, vai ter imensos vírus, vai ter bactérias, vai ter... Não, isto tem que levar máscara. Eu disse, bem, então é assim, fazemos assim, eu vou pôr só para ser simpático, e vocês também vão pôr, e depois vamos ver quem é que tira primeiro. É claro que assim, passado 3 segundos, já estavam eles todos com a máscara para baixo, porque assim, tínhamos que saltar, tivemos que descer 3 metros, tivemos que subir outros 4, portanto é impossível. Portanto, dentro de grutas, de facto, não dá. As caixas de abrigo estão colocadas no exterior. Eu acho que é assim, isto não está recomendado, portanto isto não é a opinião do ICNF, é apenas a minha opinião pessoal. Eu acho que se for tudo o que seja ver a caixa ao longe, acho que não tem problema. Portanto, há algumas caixas que se conseguem ver por baixo com uma lanterna ou com um endoscópio, portanto, que é uma fibra óptica daquelas que se usa também nas operações, que se ponham lá dentro. Isso acho que não tem problema, porque é feito longe dos bichos. Aquelas que são para abrir e que tínhamos que estar ao pé dos bichos, eu acho que, de facto, aí é problemático, porque nós, de facto, se alguém estiver contaminado, se tossir ali naquele período, de facto, pode infectar os morcegos. E depois, assim, o problema é que, de facto, os morcegos, como vimos, vivem muitos anos, são particulares reservatórios de vírus e, de facto, são migradores. Portanto, é assim, eu não subscrevo, de facto, qualquer contacto próximo, mesmo com máscara. Acho que, de facto, coisas muito próximas dos morcegos, só em situações muitíssimo especiais. Muito obrigada. Temos, então, mais uma questão da Karina. Boa tarde, tenho morcegos no sótão. O sótão é grande e fico preocupada quanto à contaminação por causa das fezes. Gostaria de saber quanto ao procedimento na limpeza das fezes, devo descartar todo o material envolvido na limpeza. Obrigada. Isto é assim, pronto, o cocó dos morcegos
é cocó como cocó de qualquer animal. É assim, portanto, a Karina, se estiver no seu sótão, cocó do, sei lá, de um filho que vá lá acima e que faça cocó, é óbvio que também é a mesma coisa. É assim, eles não, aliás, falando em termos biológicos, o cocó dos morcegos, se calhar, até é mais limpo do que os cocós dos outros, porque eles só comem insetos e, portanto, é assim, o que acontece é, eles digerem a parte da carne dos insetos e o que sai é quitina. Aliás, a maneira que nós temos de distinguir excrementos de morcegos, de excrementos de ratos, por exemplo, quando as pessoas não sabem se são ratos, é assim, tudo o que seja só quitina, claro que é dos morcegos, porque os morcegos só deitam fora aquilo que não conseguem digerir, portanto, agora, não deixa de ser cocó, que ele já passou pelo trato digestivo deles todos, portanto, é lógico que é assim, o mínimo é descartar tudo, é assim, mas eu quando limpo a casa de banho também vou, a seguir vou desinfetar as coisas e pronto, e não ponho, portanto, é uma questão de animais selvagens são animais selvagens, sejam morcegos, assim, é a mesma coisa que a pessoa, mas os morcegos são pequenos, mas é assim, se a pessoa vir um lobo, ninguém vai lá, ninguém vai mexer no lobo com as mãos, quer dizer, sem tomar as precauções, é exatamente igual, assim, tanto em termos de saúde pública, como em termos de perigosidade, como em tudo, é assim, ainda por cima tem a benesse, eles não atacam, eles defendem-se, mas é assim, mas eu se estiver aqui em minha casa e me aparecer um gigante que me tenta agarrar, é claro que eu vou morder, é claro que eu vou esbracejar, eu vou fazer tudo o que puder para não me agarrarem, portanto é assim, eles não são mais do que qualquer outro animal, portanto agora, é claro que excrementos são excrementos e agora eles não atacam por eles não se viram às pessoas. Agora, se a pessoa tenta agarrar, é claro que eles se viram, é claro que eles mordem, como é lógico. Portanto, é um contrassenso se a pessoa pensar que por ter o bicho ali em baixo e ser pequenino que lhe pode lançar a mão, porque de facto não façam, porque assim, eles podem transmitir raiva e podem transmitir outras doenças. É assim, mas assim, em termos de saúde pública, pior do que a boca dos morcegos, assim, de todos os animais que andam por aí, segundo os veterinários, que têm participado nas reuniões nós temos um grupo de trabalho no Eurobate sobre comunicação e saúde e, portanto, assim, os animais com mais problemas são os gatos. Assim, as bocas dos gatos são péssimas, portanto, o que eles nos dizem é tomáramos nós ter morcegos e não gatos, porque de facto os gatos domésticos são extremamente disseminam imensas doenças, portanto é assim, não, agora, pronto, os gatos, é assim, é mesmo assim, portanto um animal selvagem se tenta ser agarrado, é claro que reage, portanto não, é os cuidados normais a ter, portanto eu se tivesse morcegos no meu sótão, vá lá, eu vivo num andar, portanto sótão aqui é difícil, mas pronto, mas se tivesse morcegos e se tivesse guano, pronto, não lhes mexia com as mãos, e depois, o sítio em que eu agarrar, claro que deito fora. Agora, assim, se a Karina de facto tem muitos morcegos, pode usar esse guano para fertilizar a terra. Isso é fantástico, porque assim, o aproveitamento do guano, portanto, o guano é extremamente rico em azoto, portanto, é um fertilizante natural excelente. E há aquilo que eu mostrei há bocado de guano que era comercializado, assim, eu por acaso nunca apanhei, mas na verdade, é assim, no Lidl eu sei que passo a publicidade, há uns anos venderam sacos de guano, portanto, assim, o guano é extremamente rico em azoto, portanto, é muito bom. E assim, há, por exemplo, um grupo de espeleologia em Sesimbra que tem portanto, eles ficaram, a sede do grupo é numa antiga escola primária e portanto, eles têm uma horta das grutas, quando eles vão connosco, levam sempre para pôr na horta e de facto aquela horta está super viçosa, é muito bom, portanto, não deitem fora agora é assim, estamos a falar de, pronto, meia dúzia de cocós, de facto não vale a pena se calhar pôr no vaso, mas se tiverem um vaso, ponham lá, não tem qualquer problema. Agora, depois não ponham as mãos na boca, mas agora nós também temos que ter cuidado, o álcool gel só para vos dizer, assim, nós há 20 anos que usamos álcool gel nas grutas para desinfetar as mãos depois de tocar nos morcegos antes de comer. Portanto, é uma coisa... agora, isto é uma questão de bom senso, porque assim, é claro que as grutas são sujas, quer dizer, como é lógico, e é impossível andar ali sem a pessoa andar no chão, pôr a cara no chão, onde toda a gente põe os pés e os cocós dos morcegos estão misturados, tudo isso, mas é assim, portanto, temos que ter atenção, para nos desinfetarmos e para tentarmos, de facto, ter uma coabitação o mais saudável e o mais segura possível, não pondo em risco nem os animais nem nós próprios, como é lógico. Muito bem, obrigada. Temos aqui a Elizabeth Vieira que nos pergunta qual o contacto a quem se deve dirigir o pedido de ajuda no sentido da remoção de morcegos da casa de habitação. Assim, em cada sítio do país é sempre o departamento onde estiver. Portanto, se for no Alentejo, será o Departamento Regional do Alentejo. Se for no Norte, é no do Norte, não é? É uma questão de, assim, há um mapa que distribui mais ou menos os concelhos pelos vários departamentos, mas isso, assim, se mandar para qualquer um, depois eles reencaminham se não for ali, não é? Muito bem.
Creio que já não temos mais nenhuma questão escrita. Não sei se quererão colocar mais alguma questão oral às nossas convidadas. Não estou a ver. O Alexandre já tinha colocado, creio eu. Pronto, ok. Não sei se mais uns segundos só para ver se há alguma pessoa indecisa. Para já, parece-me que não. Então, neste sentido, resta-nos agradecer bastante esta tão curiosa e tão dinâmica apresentação das colegas e desejar a todos, agradecer a presença de todos e desejar um bom resto de semana, sendo que vamos aguardar por vocês na próxima semana, aqui à terça-feira, como fazemos sempre. Uma boa tarde a todos e até à próxima terça-feira. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Tchau, Babi.